É agora, guys. Vamos lá. Mais uma passada de pente fino histórica no Twitter. Falem para mim. Qual é o da vez? Redbert, né? Vamos buscar. Redbert. Vamos ver o que o nosso queridíssimo Redbert postou. O Redbert deu retweet no post do Jean 17 horas do mandou Biel 5 do Mal, reais. mano. Minerva, 2 spoilers pra você. Primeiro. Já mutei logo, né? Cara, o Redbert dando RT nisso daqui é só sarcasmo da parte dele, porque a única coisa que o Biel do Mal falou de verdade nesse post é que Coach Tab tá aí para mostrar que quem quer ganhar não dá certo pelo Brasil. Essa foi a única coisa. Eu acho que todo o resto aqui foi, mano, loucura do Biel do Mal, mano. Será que o Redbert deu RT nisso daqui? Isso é verdade? Não. Olha, seria... Eu acho que o Redbert ele não faria isso, mano. É a cara do Redbert ele dar RT de sarcasmo, de deboche, alguma coisa assim, e não porque isso é verdade, mano. Se fosse verdade, Redbert nunca falaria, mano. É o humor dele, mano. É sim, é o humor dele. Vocês querem que eu veja Ian Teixeira, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Ian Teixeira. Apurei a saída do Jean da Loud e realmente aconteceu de uma forma caótica. Fontes próximas me falaram que a organização até tentou formas de manter o jogador, mas em certo momento ele simplesmente parou de responder tentativas de Salve contato. Gaizinho mandou 5 reais. Um mago nessa cage, depois de todo esse drama eterno deles, não cairia bem? Mago e Ciel? O que você acha? Mago e CEO nessa cage? Não, tipo, como que eu posso explicar isso? Se o que a Loud trouxe sobre o Jean Mago for de fato verdade, o que eu acredito que é, e o Jean Mago não tenha nenhuma vertente pra inocentar ele dessa atitude, qual equipe vai querer contratar ele? Qual equipe? Eu acho que o que a Loud postou sobre o Mago e as coisas como aconteceram, ela é tudo verdadeira, é tudo verdade, tá ligado? E por isso que eu sinto que a carreira do Jean Mago está indo por água abaixo nesse exato momento, tá entrando pelo ralo e a Barato está bebendo essa aguinha, mano. E eu falo seríssimo. Por isso que eu falei para vocês de que a Loud não tá errada em postar, em ser transparente com o que aconteceu dentro da equipe. Eu só acho que o timing que eles fizeram isso foi meio caquita, tá ligado? Até mesmo pra preservar os outros 4 jogadores, faria sentido eles segurarem essa info e soltarem depois. Entende o que eu posso dizer? Tipo, pensa nos outros 4 jogadores que estão desempenhando e estão na final da Upper. Mano, a equipe vai ser bazucada. O time inteiro, mano. Ninguém vai ser perdoado, tá ligado? Então, eu só sinto que a Loud poderia ter deixado esse post pra um outro momento e principalmente no momento em que o Jean Mago pudesse rebater as afirmações que eles fizessem contra eles. Entendem o que eu estou falando? Não estou dizendo que o Mago está certo, não estou dizendo que o que ele fez é da hora e façam aí em casa. Não. A atitude dele, pelo que a Loud postou até aqui, foi completamente errada e talvez nem tenha algo para inocentar ele, mas daria pra falar isso num outro momento, entendeu? Vamos continuar aqui e ler a matéria agora que o Ian Teixeira do Mais Esportes fez sobre o Mago, né? A saída de Jean Mago da Loud abalou o cenário de... Opa, pode falar, Dog. Mas eu vou ouvir apenas esse picles e vou mutar, guys. Da linha, postando aqueles detalhes, né, sobre como foi, pode ter feito a carreira do Jean Mago ter acabado. Só que, tipo assim, sinceramente, eu não acho. Eu não vejo assim. O Jean Mago não é nenhuma criança também, tá ligado? Claro, claro. Pra mim, se tem alguém acabando com a carreira dele hoje, é ele mesmo. E como é que Concordo pode o cara falar também. que pro coach, não aparecer em treino, não aparecer em psicólogo, foda-se. Tá ligado? Se você não é profissional, Sim. tu não tem que estar no esporte, cara. Tu não tem que estar no esporte. Concordo 100% com isso. Vocês não estão errados, guys, quando vocês falam isso. O Jean Mago, ele precisa ser cobrado. Eu vou mutar esse picles aqui, que senão vamos ficar mais ouvindo picles do que fazendo react. Mas quando terminar esse react, eu ouço todos os picles que perdemos, tá? Que perdemos aqui, né? Olha só.
O Jean Mago, ele precisa ter o mesmo nível de cobrança do que qualquer outro player dentro dessa liga. Isso é verdade, ele não é mais moleque de ter 18, 17 anos, oba-oba, faz o que quer e tá tudo bem, tá ligado? O meu ponto só trazendo aqui para vocês é que a Loud postando isso agora é ruim até pra gestão da própria Loud dos outros 4 jogadores. Porque nesse momento os outros 4 players estão tomando rajadão aí nas redes sociais e a Loud como organização. Entendeu? Então a Loud acabou trazendo só mais hate, só mais coisa negativa para ela. Poderia ter, tipo, postado uma declaração falando sobre o afastamento do Loud Mago e que quando terminasse a competição falaria e entraria em detalhe melhor e maior para ser mais honesto e transparente com a torcida. Percebe a diferença das coisas? Então, é só isso que eu estou falando, mas o Mago precisa ser julgado como um adulto e qualquer outro player que está dentro dessa competição. Eu só estou dizendo que, às vezes, a atitude que a própria Loud teve de postar isso agora pode ter sido um tiro no próprio pé deles. Só isso, entendeu? E também acho que seria bacana eles postarem e o Mago não tá mais sobre contrato e poder falar, tá ligado? Porque agora vocês entendem que só pra eu esclarecer uma coisa na cabeça de vocês. O Mago, ele tá em contrato com a Loud. Ele não pode ir pra rede social e falar o que ele quiser. Então você entende que, tipo, a Loud postou sobre o Mago e ele não pode falar absolutamente nada contra? Ele não pode vir e falar, guys, isso é mentira. Ou, guys, isso aconteceu por causa disso e disso e disso. Entenderam o que eu quis dizer? Imagina você... A sua empresa se pronunciou sobre você e você não pode falar absolutamente nada em cima disso, que senão você é processado. Beleza, você pode ter agido mal, você pode ter errado e você merece ser julgado por isso. Mas todo mundo tem o direito de falar e se expressar. É só essa a minha crítica para a Loud, entendeu? Só isso, mas eu não estou dizendo que o Jean Mago está certo. Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui, daí a gente já fala sobre mais isso. E ouço todos os picles, tá? Segurem aí os picles, guys. A saída de Jean Mago da Loud abalou o cenário de League of Legends nessa quinta-feira, dia 19. A informação começou circulando como rumor, mas foi oficializada pela própria organização que citou conflitos internos com a coaching staff e até falta de compromissos da equipe. Segundo fontes próximas ao Mais Esportes, o jogador teria pedido para deixar a organização, alegando que seria mais fácil encontrar outro substituto. Em certo momento, Jean Mago simplesmente parou de responder às tentativas de contato da coaching staff. A Loud tentou contornar a situação, mas Mago teria se mantido irredutível, afirmando que não jogaria mais pela equipe esmeraldina. Inteiramente, o cenário foi descrito como bizarro, o que levou a uma mobilização para buscar outro mid laner visando a série contra a Red Kennedys. Loud confirma a saída de Jean Mago. Aqui. Loud comunica que, após conflitos internos com a coaching staff, Jean Mago informou na quarta-feira não ter interesse em seguir no projeto. Mesmo após tentativas de conciliação por parte da diretoria, Jean Mago não compareceu ao treino no dia seguinte, nem às sessões com o psicólogo e comunicou que não irá mais jogar. Eu concordo com o Tai, tá? Só disso daqui... Somente do Jean Mago ele não ter se disposto a participar o que ele assinou contratualmente a fazer e não quis fazer por motivos dele, só que ele já tomaria justa causa e tomaria alguma multa contratual porque ele assinou um contrato, tá ligado? Ele não pode simplesmente falar, agora eu não quero mais jogar, entendeu? Isso não existe. No comunicado oficial, a Loud reiterou que está em busca de outro mid laner visando o próximo confronto na Copa CBLOL de 2026. A organização chegou mencionou um comentário feito por Jean, direcionado a Ryze, que indicaria um possível motivo para o conflito, além de reforçar a confiança no trabalho que vem sendo realizado pelo sul-coreano. Abre aspas aí. Durante o seu último treino, o jogador Jean Mago verbalizou quem o Ryze acha que ele é, o Faker. Acreditamos no potencial do Ryze e da nossa comissão técnica e damos total apoio ao trabalho da staff. Enfim, foi uma matéria de todos os outros tweets que nós vimos por aqui, né? Para concluir, a organização ressaltou que já comprou outro jogador para substituir Jean antes do próximo confronto na Copa CBLOL 2026 contra a Red Kennedys.
Informamos a compra de outro jogador para repor essa posição e total dedicação na integração do mesmo antes do próximo compromisso com o CBLOL. Sim, Envy vai entrar nessa loud sem ter um treino ou possivelmente um único treino. Exatamente. Ele aceitou o desafio, meus cororosons. Ele aceitou o desafio. Vocês querem que eu veja a tweet de quem, guys? Peter Jordan? Deixa eu ver do Peter, hein, nerd. Deixa eu ver o que ele postou a mais. A torcida da Loud tem até 19h50 para assistir o maior número de vídeos possíveis do Ei Nerd e deixar like e comentário. Se não chegar a um valor que eu considerar agradável, vocês vão jogar com o Play Hard no mid. Favor mandar o link do canal. Isso daí, mano, para a máfia Laudete, tranquilo. Mel na chupeta. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. O cara assistiu tudo já, viado. Meu Deus do céu, mano. Puta que pariu. Cara, gostei dessa... Da forma que o Peter, ele tá sendo inserido dentro do cenário para a gente, né? Tipo... Muito foda isso, cara, porque ele entrou já fazendo piada, brincando, com o nosso jeitinho, né? O Peter, que pelo que eu conheço dele e vi poucos vídeos dele, ele é mais introvertido, quietinho e tal, né? E as piadas dele são muito nichadas. Twitter Young J, deixa eu ver. Há 4 horas atrás, ele preparou um presente para nós. É tão lindo e emocionante. Com certeza vou retribuir esse caminho. Vamos com tudo. Amigo A. Redbert. É isso aqui? Ah, vá tomar banho, cara. Ah, tá, beleza. É sobre o Bruce. Despedidas são difíceis, mas uma hora tem que acabar. Loud Oreia em campo duo com Young J. Cara, isso daqui é uma dinastia de, mano... Nenhuma Minion Wave, viu? Nenhuma Minion Wave. Esse time perde com, mano, meia Minion Wave saindo da base. Cara, vocês falando como se tivesse muito tweet, mas não tem muito tweet acontecendo agora. Mornou as coisas, guys. A parada só vai acontecer quando o Jean Mago... Quando o Jean Mago vier para a live e falar com a gente aqui, mano. Ó. Ele tá aqui no Discord. Tá vendo ele aqui? As coisas só vão escalar e acontecer quando ele vier pra cá, mano. Ponto. Ai, meu Deus. Vamos ver a visualização do post da Loud. 1.800.000. 1.800.000. O post não tem nem 1 hora. O post não tem nem 1 hora. Ele foi postado 4h12. Ah, não, tem sim. TDAH. O post ele vai ter 2 horas agora, 6h12, mano. 1.800.000. O Gemal, guys, ele não está mutado por mim. Ele mutou o próprio disc. Até terminar esse post... Guys, Ratotô, mano, fica atualizando o Reddit aí, Ratotô. Fica atualizando o Reddit e bota aqui no Discord urgente para mim, mano. Vocês não estão entendendo, guys. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo hoje dentro do nosso cenário e diante dos nossos olhos. Isso não é uma noticiazinha pequena, mano. Isso não é algo minúsculo, tá ligado? O cenário de esportes inteiro vai parar, mano. League of Legends do NA, vai estar o NA inteiro ainda hoje comentando sobre isso. Podem anotar. Até porque aquela liga porca deles lá, nada acontece, nada bom acontece lá, então eles precisam comentar sobre outras ligas, né? Pelo menos a gente tem o conteúdo aqui, né, meus cororosans? O NA hoje só vai falar sobre isso. LLA não tem, né? Morreu. Mas LLA, até mesmo China, vai tudo só comentar sobre isso, mano. Pode anotar. Não é meme. Fica atualizando o Reddit aí, porque se pá, nesse momento agora tem a post já no Reddit falando sobre Giamago, Kik Loud e como as coisas aconteceram. Já tá no seu Discord? Olha aí, ó. Viu? Falei? Tá no Reddit já. Aí, ó. Aí, ó. Falei? Falei que tava no Reddit já.
Faltando 3 dias para a final superior da CBLOL Cup, o mid laner da Loud, Mago, vai ser substituído devido a um conflito com a equipe de coaching. Tá vendo? Olha aí, ó. E tá aqui parafraseando o post que a Loud fez. Aí, ó. Tá no Reddit já. O ego desses jogadores lixo. Tá vendo? Isso daqui tá traduzido pelo Google Chrome aqui, mano. Porque eu não botei para traduzir, mas isso aqui era para estar em inglês, né? Está traduzido. É limão, que bagunça. Logo antes da final Upper, aquela sala de vestiário deve ter sido uma pressão danada. Eu realmente pensei que era uma postagem de brincadeira, mesmo tendo um tom sério. Eu não consigo acreditar nisso. Mano, minha região. A parte mais louca é a Riot permitindo que a Loud contrate um novo jogador, dado que isso é 100% um problema de gestão ruim. Ah, isso não é claramente um problema de gestão ruim, vai? Mano, eu acho que todo jogador está suscetível a ser doido como o Mago é e falar, eu não jogarei mais, tá ligado? Não é bem de gestão, vai, guys? Tem limite para isso, mano. É óbvio que é... Calma. Vamos por partes. Nenhum jogador, eu acho que até o dado momento, pegando desde quando tudo isso era mato, chegou e falou, não vou mais jogar, não participarei do treino e não irei para a psicóloga. Foda-se, não entre em contato comigo, não responderei. Até onde eu lembre, nenhum jogador na história do CBLOL já fez isso. Todo jogador pode, no final do dia, fazer isso. Toda organização está suscetível a isso. É claro que para um jogador estar tendo uma atitude como essa, provavelmente muitas coisas antecederam e daí que vem o erro, mas eu não... O erro de gestão, tá ligado? Mas será que foi realmente erro de gestão? Vocês enchem a boca para falar isso para mim? Porque, mano, olha, para eu cravar as coisas, eu preciso ver o lado do Jean Mago. Eu não vou cravar e falar que foi erro de gestão, não, mano. Até porque o time que a Loud montou, eu até acho um time bom, mano, de nomes, né? O problema é que os players estavam desempenhando mal e tendo muita briga por trás dos bastidores. Mas isso não necessariamente tem a ver com gestão, mano. Às vezes você contrata um time e no papel ele é as mil maravilhas, igual a Loud era. Só que daí, conforme foi afunilando as coisas, foi ficando cada vez mais ridículo e mais cabuloso, mano. Eu tô vendo tudo isso, eu tô vendo as fofocas aqui que tá chegando para mim pelo WhatsApp, guys. É. Nesse momento, mais um jogador acaba de ser ripado, mano. Não da Loud, né? Não da Loud. Mais um ripado. Mais um para o ralo. Mais um jogador do CBLOL ripadinho, guys. Chegou aqui pelo meu WhatsApp. Não vou dizer quem, né? Vou esperar aí as fontes falar. Mas, mais um jogador ripado. Mais um. Quer dizer, menos um, né? Menos um. Menos um. Vou ligar o Pix agora e ouvir vocês, mano. Deixa eu ouvir os Pixes anteriores. Pixes. Eu não posso falar, guys. Eu não posso falar. Minha fonte pediu para eu não revelar. Deixa eu ver aqui o que o SPK, o Sapeca, trouxe para a gente. Por favor, cara, cola lá no IDL. Tô te implorando isso, cola lá. Os caras tá conversando lá e Taizão e Brucinho tá sabendo de muita coisa, tá? Tem muita coisa além disso aí. Cola tá lá, chegando até mim, Cororoso. Tá chegando até mim. Vai lá. Só hoje. Vai ser da hora. Você fica na sua live. Calma, pode ficar tranquilo que tudo isso tá chegando até mim. Mas muita coisa também não pode ser exposta para o público. Tem que deixar as outras pessoas falarem, mano. Acho que realmente desculpa tem mas graças a Deus fonte. que rolou isso no cenário, tava com saudades. Não aguento mais abrir o YouTube e ver Naruto. Sou de pai de família, físico de fofocas. Ai, meu Deus do céu. Vini Santos mandou R$5. Fala, Vini. Vini. É assim, a partir do momento que você tem a opção de 6 player para colocar no elenco antes de finalizar as inscrições e a Loud não fez, é erro deles porque aqui era para jogar o 6º player e não um jogador novo contratado agora. Gestão ruim. Concordo. Mas, tá, vamos nos basear então que a gestão Loud foi ruim porque eles não colocaram reserva.
Quem hoje do CBLOL tem reserva contratado sexto player? Eu quero nomes. Qual equipe? Qual equipe hoje do CBLOL tem 6 players? Oficialmente, a Cade tem, porque a Cade tem um Academy. A Red tem, porque a Red tem um Academy. Eu acho que fora esses 2 times que tem o Academy, nenhum time tem sexto player, tá ligado? Isso quer dizer que só porque todos estão errados, na verdade, todos estão certos? Não é bem assim. Mas eu estou... Pai Jean Mago mandou R$5. Aí, ó. Cansei de jogar de Rise, rapaziada. Não aguentava mais jogar com esse campeão maldito. Além disso, meu coache ainda tem o nome desse campeão careca safado. Tô indo pra pai substituir aquele cansado no mid. Lá o coache não é o faqueiro. Tipo, até onde eu sei, posso estar enviando mentiras, mas até onde eu sei, todos os times, com exceção de times que tem Academy, não tem sexto player. Entendeu? Todos estão suscetíveis a isso, por exemplo. O Minerva tava pulando e falando que era problema de gestão. Cara, que mentira. Que mentira. Eu tô já há meses só elogiando a Red. Só falo mal quando é para falar mal da Sky. Tirando toda essa baboseira aí, queria saber se tem algum lugar que tá mutado, Dog. Alô. que você assistiu Attack on Titan. Alô, que salve, eu Jean assisti no Mago. Sci-Fi, mas não tem Attack on Titan. Salve. E Cara, aí, aparentemente Coronas? como a Loud postou, eu posso responder, né? Perguntei pro advogado, ele falou que ele pode responder, que eu posso responder, né, no caso. Ah, então você está coberto juridicamente falando. Sim. Peraí, deixa eu aumentar a sua voz aqui, então. Aparentemente sim, né? Se não tiver, é mérito, né? Aí é unluck desse advogado. Unluck. Então, Dog, vamos começar pelo começo e entender todas essas circunstâncias. Eu vou falando e perguntando algumas coisas para você, mas não se sinta pressionado de necessariamente responder. Só você sabe até onde você pode ir, até onde você pode responder, certo? Sim. Pode falar. Guys, chamem o Taizão, guys, para cá. Chamem o Tai, mano. Chamem o Tai. Vou mandar aqui para ele. Mas então, hoje a gente acordou... Cara, eu acho que foi assim, um react inédito, porque hoje eu fiz 3 reacts disso sobre a Loud. O primeiro eu acho que eu tava feliz porque eu tava certo sobre a Loud e imaginava que ia ter mudança. Depois eu fiquei triste porque, na verdade, era um problema possível pessoal seu, foi o que o Showtana falou. E depois de um terceiro react, a Loud postou aquele fatídico post lá, que inclusive tá furando a bolha de uma forma colossal, de que você... Ó, vou abrir aspas aqui, Loud, tá? Vou abrir aspas aqui, Loud. Opa, Taizão? Salve. Seja muito bem-vindo, Taizão. Estamos aqui numa conversa agora com o Mago e eu vou abrir algumas aspas do que a Loud postou para o Mago ponderar e trazer o lado dele. Veja bem, Mago, ó. Loud comunica que, após conflitos internos com a coaching staff, Jean Mago informou na quarta-feira não ter interesse em seguir no projeto. Mesmo após tentativas de conciliação por parte da diretoria, Jean Mago não compareceu ao treino no dia seguinte, nem às sessões com o psicólogo, e comunicou que não irá mais jogar. Durante o seu último treino, o jogador Jean Mago verbalizou quem o Ryze acha que ele é. Ele é o Faker? Ponto. Loud complementou. Não vai ver assim, não. Segura, calma. Ó, Loud ainda complementou aqui. Acreditamos no potencial do Coach Ryze e da nossa coaching staff e damos total apoio ao trabalho da staff. Informamos a compra de outro jogador para repor essa posição e total dedicação na integração do mesmo antes do próximo compromisso com o CBLOL. Eu tava comentando aqui que toda a história tem vários lados, né? A Loud contou o dela e você tem o seu. E a nossa ideia é ouvir justamente o seu para ponderar e ver qual lado nós vamos tomar, né? E qual opinião vamos formar de qual tava certo ou quem tava mais certo, ou se os dois são vítimas, os dois estavam errados. Enfim, o que você pode falar? Realmente aconteceu, né? O que, tipo, realmente aconteceu, né? Até onde você pode falar, né? Cara, então, começa no começo do split, quando... Isso não é de hoje, né? Obviamente uma coisa dessa não acontece de hoje, né? De um dia pro outro. Começa Quer botar a câmera, Mago? Split... Quer botar a câmera, Coronas? Eu tô sem câmera. Beleza. No cancel. Vai falando. Daí... Vai falando.
Daí, tipo, começa no começo do split, que era que ele, quando os coreanos chegaram no Brasil dia 3 de janeiro, eu acho, dia 4. Aí eles pediram pra gente, todo mundo ser da Loud, e falaram que, tipo, a gente é um projeto a longo prazo, nosso time, a gente sabe que nós vai ser ruim no primeiro split, e que a gente não liga pra esse split de merda, que o nosso foco é o MSI, que é o segundo split, né? E nisso, tudo bem, começou os treinos e tudo mais, teve a primeira semana lá que a gente jogou contra a PEN e... Foi contra quem que a gente jogou o primeiro jogo? Foi contra a Fúria e PEN. E já, tipo, depois dessa primeira semana do projeto a longo prazo, né? Que a gente tava jogando ali só pra melhorar, porque a gente já tinha ciência que seria ruim. Na primeira semana que a gente perdeu, depois do jogo contra a PEN, que a gente perdeu, tipo, eu voltei pra sala assim, mano, ele ficou, tipo, ele ficou 1h30, assim, me bazucando, assim. Quem? Mano, Quem? falando coisa Coach Raze? pra caralho, o Raze, sim. Falando coisa pra caralho, assim, pra mim. Tipo, eu sei que você não melhora em nada, que você tá atrapalhando o time, que fica muito difícil jogar com você, que sei lá o quê, que você não melhora e tal, e que sente que eu não tentava tryhard, assim, né? Tipo, você não tenta, eu não vejo você tentando muito e tal, porque, tipo, quando acabava o treino, eu ia pra casa, mas eu ia pra casa por quê? Porque todo mundo sabe que o Young Jay, desde que ele chegou no Brasil, ele faz live pra caralho. E, mano, ele ficava gritando no meu ouvido, ficava, tipo, berrando, cantando música, falando com o chat e tudo mais, e eu não conseguia me concentrar. Então eu ia pra casa, jogar solo kill, assistir Void, e por isso que ele não via que eu tava tentando tryhard, entendeu? Porque, tipo, eu não fazia essas coisas no treino, no CT da Loud, porque eu preferia ir pra casa, porque eu não conseguia me concentrar no CT da Loud. Daí tudo bem, daí eu me expliquei, falei que eu tava tentando, que eu assistia VOD de LCK todo dia e tudo mais, etc. E vida que segue, fui seguindo os treinos, tudo mais, semana a semana, aí foi rolando as semanas, daí teve a última semana da fase de MD1 contra o Fluxo e Leviathan, que a gente tomou 0-2, e nisso a paciência dele comigo já tinha acabado, tá ligado? Porque ele sentia que eu não aprendia nada que ele falava, que eu não tinha capacidade de aprender, que eu não era bom. Sendo que eu fazia... Ele Mago? Assim... Ele te guivou no meio do split, é isso? Sim. Sim, depois da semana da PEN, ele parou de falar comigo, assim, basicamente. Tipo assim, ele parou. Porque eu falei que ele só ficava em mim, que, tipo, eu tinha ciência que eu tava jogando mal, que eu era ruim, que eu tinha que melhorar bastante, só que eu não era o único. Tá ligado? Só que ele só pegava no meu pé em específico. Você e achava que tava tudo perfeito. A gente, o Tai comentou sobre isso, eu e o Taizão, mano, que talvez tava rolando uma coisa de só bazucar você nos reviews e passar um pano, fazer uma vistinha grossa pro erro. Eu tinha ciência que eu tava jogando mal. Pode falar. Tu tá me falando, Mago, ele tá contando a tua história, você tá me falando que o Young Jay fazia aquela patifaria no Scuttle, level 3, de acabar com o jogo em alguns games, aquilo não é tipo, comentado no review? Tipo, aquilo era comentado, mas a culpa era minha. Basicamente. A culpa ali era minha, de tipo, mano, você falou que ia mover. Tipo, eu falava, ele falava, a gente pode fightar? Eu falava, eu movo primeiro. Só que aí, tipo, os caras jogam LOL também, certo? Os caras esperavam o mid inimigo da BTP, o mid inimigo chegava full life, a gente não se adaptava à situação e morria os 4. Aí chegava, a culpa era minha, que eu não calava, ou que eu não fui antes, ou que eu não comentei na play. Era isso, basicamente. E, tipo, o foco era todo em mim, sendo que, tipo, se você olhar o nosso macro era, mano, muito ruim, tá ligado? Tipo, as nossas lanes, pô, praticamente, o mid e o bot ali, eu e o bot ali, a gente sempre perdia lane, sempre ficava muito atrás, a gente sempre fazia merda early game. O time era uma bomba, mas pra né? ele tava tudo perfeito. Tipo, pra ele tava tudo perfeito. O único problema era eu, tá ligado? Tipo, ele falava que, tipo, o time tava no nível, por exemplo, 8 e eu tava, tipo, no nível 3, tá ligado? E que era muito difícil jogar assim desse jeito. Pariu. Não. Tá ligado? Não. E nisso foi seguindo, a gente perdeu, aí, tipo, foi seguindo os treinos e tudo mais, e eu, tipo assim, eu só aceitava de cabeça baixa, tá ligado? Porque eu queria fazer o bagulho dar certo, eu tinha ciência também, mano, que eu tava jogando mal, que eu não tava jogando bem, que, tipo, e as coisas que ele falava faziam sentido, tá ligado? Só que, tipo, ele não deixava eu meio que discutir com ele ou rebater, ele meio que, tipo, por exemplo, qualquer coisa que rolava assim, tipo, ele falava que
é pra eu fazer algo, ou que é pra eu, melhor eu fazer algo desse jeito, assim, por exemplo, melhor você fazer isso e tal. Aí acabava que, tipo, eu concordava, mas não 100%. Eu tentava me explicar, ele falava assim, sempre que você fala besteira, sempre que você abre a boca, eu vou falar merda, tá ligado? Daí, tipo, praticamente não tinha um diálogo com ele. Tipo, ele só queria que eu aceitasse as coisas, que ele falasse como regra, como lei. Tipo assim, o que ele falou é lei pra mim, tá ligado? Como se eu fosse, tipo assim, um inseto. Tá ligado? Como se eu fosse um jobado, assim. Alguém que é, tipo, Gold 3 e entrou lá porque é filho do dono, tá ligado? Aí, tipo assim, eu só ficava aceitando calado e fazia as coisas que ele pedia. E quando eu fazia as coisas que ele pedia, dava errado e ele ficava puto. Sendo que eu fazia literalmente as coisas que ele pedia, tá ligado? Isso que eu não entendia. Aí eu tentava rebater e ele falava pra eu parar de falar, que sempre que eu falava era pra falar alguma merda, ou eu pensava em merda, tá ligado? Tipo assim, não tinha como discutir, mano, E com o o cara. time como que eu posso dizer, nessa feira toda, o que os outros 4 achavam, mano? Eles eram coniventes com essa situação? Achava que o coach estava certo mesmo e foda-se, fé, tá ligado? Cara, eles ficavam meio que, tipo assim, sem saber o que fazer, tá ligado? Não sabia se ficava do meu lado, se ficava do lado dele, assim, meio que só ficava eu e ele meio que debatendo, mas às vezes o Chino entrava, assim, e falava assim, não, é porque na cabeça dos outros, do Chino, do Redbert, por exemplo, que são os brasileiros, eles achavam que eu não tava entendendo o que o Reis tava querendo dizer, mas eu tava entendendo, só que eu não concordava, entendeu? Mas tem Ô, Mago, você tem um exemplo disso aí que, tipo assim, você não concordava, aí ele falou pra tu fazer legal, um negócio, tipo assim, aí ele pediu pra tu fazer um negócio, você fez o negócio que ele quis, deu merda. Tem um exemplo, mais ou menos? Cara, deixa eu pensar. Tinha... Por exemplo, o jogo da PEN lá, das mortes na side, tá ligado? O jogo de Syndra, né? O jogo de Syndra. Eram jogos jogo. que, tipo... Segundo. Isso, foi o segundo jogo. Eram jogos que, basicamente, eu joguei da forma que ele queria. Tipo assim, mano, mesmo que você não tenha visão na side, tipo assim, se arrisca um pouco, tenta puxar, tá ligado? Se os caras for te matar, a gente vai ganhar muito do outro lado, por exemplo. Só que eu morri um monte de vezes naquele jogo e depois ele me bazucou, tá ligado? Mas tipo, normalmente as situações elas são mais recorrentes no treino, tá ligado? Porque você sabe que o treino é mais contato, tá ligado? Tipo, não é um jogo meio centradinho que nem no competitivo tá ligado? Então essas coisas ficavam mais à mostra no treino, porque os times têm menos medo de arriscar, a gente arriscava mais, aí o bagulho acontecia mais no treino e ele me ficava me bazucando. Aí chegava no outro jogo seguinte do treino, eu fazia o que ele pedia e ainda assim ele continuava me bazucando. O seu ponto, tá então, de maior revolta e motivo desse kit ter mandado o salve do Marloff é justamente, na sua concepção, essa mudança de comportamento que o coach tem de um player para o outro, né? E principalmente cobrança, talvez, porque, tipo, eu vou ser sincero para você, eu sempre fui um dos maiores haters desse time da Loud, tá? Para mim, a Loud tinha, com exceção do Chino, os piores laners, os piores jungle, sempre estavam muito abaixo. Com exceção desses playoffs, que você teve performance incrível, você também estava muito abaixo, o Bull ali, Redbert, então, mais perdido que cego em tiroteio, tá ligado? Só que, na sua cabeça e no seu ver, o Coach Rise só focava em você, então. Ele não falava nada mais para os outros, seja campeonato ou seja treino. Esse era o meu maior problema com ele, porque além de eu fazer as coisas que ele pedia, e eu fazendo as coisas que ele pedia não dava certo, e ainda assim ele ficava reclamando, falando que eu não entendia, que eu demorava pra aprender, ou que eu não melhorava em nada, tinha isso de cobrança. Tipo, por exemplo, eu tinha que jogar Duke, eu joguei Duke em Young Jay, sei lá, quase uns 100 jogos já. O Redbert e o Bull, que não tinha uma lane muito boa, ele não cobrava da mesma forma que ele cobrava eu pra jogar com o Young Jay. Se você olhar pra ver, o Bull jogou mais ranked com o ESA do que com o Redbert, pô. E eu era, tipo assim, obrigado a jogar com o Young Jay, tá? Mano, tem que jogar com o Jay, não tem como jogar, o mid jungle tá muito ruim, o jogo tá muito ruim, não tem como jogar, porque o mid jungle é muito ruim, não tem comunicação, vocês não sabem jogar. Vocês não sabem jogar, tá ligado? E isso foi algo que me revoltou também, tá ligado? O foda é que, de certa forma, ele não tá errado, né? Você e Young Jay tava mal das pernas, mas também não era o único, né? Acho que só o Chino se salvava ali da line. Sejamos honestos, tá ligado? Exatamente. Ô, Mago, basicamente tá falando, né, pelo seu lado da história, você não discorda que você tava jogando mal. Não discordo. Você tá dizendo que, tipo assim, realmente não tinha, né, o feedback pro time inteiro, era mais pra você, e que também era impossível discutir alguma coisa que você não concordava. Sim. Sim, exatamente isso. E em questão de review, era só me bazucando, e o review dele basicamente era:
galera, não importa o que vocês vão fazer, desde que vocês façam junto, tá ligado? Tipo, não importa o que vocês vão fazer, desde que vocês calem e façam isso juntos, tá ligado? Tipo assim, o nosso time, o nosso macro é bom, eu acho que é muito por causa do Chino, mano. Tipo, ele deu uma entrevista falando que, por exemplo, o Chino, daqui uns 3 meses, tipo, eu não preciso falar tanto com o Chino, eu foco mais no Mago, porque o Chino é um jogador muito bom. Realmente, o Chino sabe mais de LoL do que ele, pô. Basicamente, o nosso time era o Chino era o player e coach. O Chino sabe mais de LoL na sua concepção do que o Coach Rise? O Chino fala mais nos reviews do que ele. Uau. Sobre jogo, sobre como jogar, do que a gente poderia fazer e tudo mais, tá ligado? No stage. O review dele é basicamente, galera, não importa o que vocês vão fazer, desde que vocês façam juntos e façam e comuniquem antes, tá ligado? O Chino era quem coordenava todo mundo. E o resto é falando sobre micro. Pra mim, tipo, você tem que dar um Q pra trás, ou nessa situação você tem que puxar wave, mesmo que você for morrer, e tudo mais. E tipo, tá ligado? Era isso. Taizão, fala Aí depois da semana contra o 02, contra Leviathan e Flux, eles já estavam pensando em me tirar, tá ligado? Deixa eu perguntar uma coisa, já, na humildade do Quero perguntar uma coisa aqui, rapidamente. Acho que eu sei o que é. Pergunta. Espero que seja a mesma coisa. Dito tudo isso, qual foi a gota d'água, então? Qual foi a gota d'água? Porque tipo assim... Porque beleza, o clima tá ruim, tudo uma merda, mas vocês ganharam da Cage, vocês ganharam da Luz, e tá na final da Upper. E o pior dos casos é top 3 e América Cup. Qual foi a gota d'água que você falou, mano, não tem como mais? Cara, a gota d'água, depois que a gente ganhou da Cage e Luz, a gente voltou a treinar e, mano, a gente tava perdendo todos os treinos, tá ligado? E nisso começou a gerar um ambiente muito estressante, né? Porque, pô, a gente tá na final da Upper e a gente não consegue ganhar treino do time Tier 2, tá ligado? Tipo, que porra é essa? Tá ligado? Aí os nervos ficou a flor da pele, todo mundo tiltado, estressado. E nisso ele voltou a me bazucar, depois de eu começar a jogar bem, tá ligado? Depois de eu ter acabado de jogar bem contra a Cade e a Lucy. Ele voltou a me bazucar, falando que quando ele me olha jogar, ele sente que eu não tô pensando em nada durante o jogo, que eu jogo que nem Dumb, tá ligado? Essas coisas. E nisso começou a gerar um ambiente muito, muito estressante. E, tipo... Aí acabou que rolou a última screen contra a Luz, depois tipo, a gente treinou, teve Luz e Cage, que a gente ganhou, aí a gente treinou a semana toda, e sábado e domingo a gente ficou de folga. Aí a gente voltou segunda, e voltou aos treinos, os treinos continuaram ruins, e teve o treino contra a Luz, que a gente começou 0-2 contra a Luz, e tipo, ele tava falando um bagulho pra mim, nada a ver, que era um bagulho que envolvia jungle e bot lane, e que eu não tava concordando na hora. Daí ele começou a meio que durante o review ali, ele começou a meio que me humilhar. Tipo assim, cara, porque você nunca entende as coisas que eu te falo, você nunca procura entender, você não consegue aprender por quê. Aí ele começou a perguntar de forma irônica, assim, pra todo mundo. Chino, você entendeu? Redbert, você entendeu? Aí todo mundo, sim. Ele falou, e por que, Mago? Por que você é o único que não entende? Aí eu falei de forma irônica. Eu não sei, talvez eu seja ruim mesmo, ou eu seja burro, e talvez é melhor você encontrar outro mid, então. Tá ligado? Isso tudo foi na segunda-feira, contra a Luz, depois desse treino. Isso. Tá, é só segunda agora. Isso. Beleza. Aí, tipo, ele falou, talvez seja melhor mesmo. Aí ele cancelou a screen e mandou ir pra casa. Caralho. Tá ligado? Essa foi a gota d'água. Então pera, então você não se negou a jogar ou teve ainda essa parte de você se negar a jogar, ir para a psicóloga? Tipo, rolou, que ele mandou mensagem pra mim, rolou isso de tarde, eu fui pra casa de tarde, aí eu fui, aí tipo assim, ninguém falou nada, aí ele mandou mensagem pra mim 1 da manhã, eu posso cancelar a screen amanhã e vou te dar até 6 da tarde pra você reconsiderar o que você falou. No WhatsApp ele falou isso pra mim. Aí eu respondi ele no dia seguinte, de manhã, eu falei, reconsiderar o quê? Você já ia me quicar caso eu não jogasse bem contra a Cade e Luz? Eu só falei a verdade, você me trata o tempo todo como se eu fosse um retardado.
Daí ele falou que, eu não ia te quicar por você jogar mal contra a Luz e Cage, eu ia te quicar por não ver que você tava melhorando ou aprendendo as coisas, tá ligado? Aí a gente começou a discutir, e não teve treino no dia porque a gente tava discutindo sobre as coisas, sobre as minhas insatisfações, e nisso acabou que teve esse negócio, né, de você não é o faker. Eu falei, tipo assim, desse negócio da cobrança, né, que tipo, você me cobra muito, você não cobra do mesmo jeito, o Redbert, o Bull, por exemplo, etc. Ele falou que cobra todo mundo do mesmo jeito, sendo que não é verdade, porque eu tô lá, eu vejo. Ele, tipo, o Bull joga mais duo com o Eza do que com o Redbert, tá ligado? E aí eu falei, não, eu não concordo, eu vejo que você não tem as mesmas cobranças com eles do que comigo, você me cobra muito. Sendo que eu consegui mostrar um bom jogo, eu consegui mostrar evolução contra Cage e Luz, e mesmo assim você ainda só continua me cobrando, me bazucando, me humilhando, me tratando que nem um retardado. Aí eu falei, daí ele falou, cadê? Deixa eu ler aqui. Ele falou, por que você acha que eu sou o seu inimigo? O que aconteceu com você, tá ligado? Aí eu falei, não, esse não é o ponto, você age como se você fosse o faker, tá ligado? E você age como se eu fosse um mestre de solo kill qualquer. E você sempre quer que eu abaixe a cabeça pra você e leve tudo que você fala como lei. E você não quer me ouvir e sempre fala pra eu calar a boca e sempre fala pra eu parar de falar besteira. Tá ligado? Eu falei, aí eu falei aqui, você nunca pode estar errado, você é Deus. Aí eu falei, não me trate como um inseto, tá ligado? Aí ele falou, não, eu não sou Deus, eu posso errar às vezes, só que eu sou, tipo, o líder do time, eu tenho que fazer essas coisas, se algo estiver errado eu tenho que arrumar, tá ligado? Aí ele falou, por que você tá se sentindo tão ofendido? Eu não sei porque você tá se sentindo tão ofendido. Aí eu abri o aspas e falei, as coisas que ele fala pra mim, quando eu vejo você jogar, eu vejo que você não faz a mínima ideia do que você tá fazendo. Você não faz a mínima ideia de como se joga, tá ligado? Você sempre joga, tipo, like a shit, tá ligado? Aí eu falei, quantas vezes você falou isso pra mim? Então por que eu deveria continuar jogando? Só chamei outra pessoa, daí ele não me respondeu mais. Tá ligado? E daí está como você está agora, afastado dessa Loud, com outro mid, e tipo, ocorreu tudo daí o Jean da Loud mandou mensagem pra ver o que ia acontecer e tal, se eu queria jogar ou não. Tá ligado? Daí você disse eu que falei, não. Eu falei que do jeito que o Raze me trata e tudo mais, que tipo, eu preferia não jogar por causa do clima, né? Tipo, o clima do time tava ruim, a gente tá perdendo todas as screens e tudo mais. E foi isso. Tá ligado? Basicamente. Mas deixa eu perguntar, a Loud, ela não tem tradutor, né? Até o dado momento. Chegou agora, quando eu saí. Porque, cara, vou falar uma coisa, com a minha experiência e conhecendo como coreanos, principalmente treinadores, eles têm como postura e pensamento, tá? Corrijam-me se eu estiver errado, mas faz parte da cultura asiática eles pressionarem quem eles acham que mais vai dar resultado. Percebe? Tipo, talvez toda a cobrança tenha vindo em cima de você num ato e pensamento na cabeça do Ryze, onde, tipo, ele acredita mais em você, onde você possa render mais do que propriamente os outros. Talvez na cabeça dele, o Redbert, o Bull já alcançaram o auge, enquanto você não. Eu acho que tudo isso que tá rolando na Loud agora e rolou, poderia ser facilmente evitada com um tradutor, bota fé, mano. Porque eu sinto que faltou comunicação da sua parte para ele e dele para você. E toda a comunicação entre vocês, pelo que você disse, era mais de treino e era com todo aquele estresse, né? Houve alguma vez nesse cotidiano de vocês, onde, porra, terminou o treino e você chamou ele de canto, ou ele chamou você, para cada um falar sobre os sentimentos em relação ao outro? Acho que não, né? Deixa eu tentar lembrar. Porque, tipo, às vezes se desde o começo... depois da primeira semana só contra a PEN e tal. Porque ele falou, o time não confia tanto em você, porque você não tá tão bom, e etc. E blá blá blá. Mas ainda assim, não resolveu nada. Precisava melhorar, Caraca. Guys, eu não tô... A minha tentativa não é passar pano. Eu acho que essa história, Jean, acho que os dois lados foram errados, né? Acho que tanto da coaching staff, porque...
eu acho que quando você vai ensinar algo e você é o líder, você precisa ter um perfil para determinado jogador, determinada pessoa ali que tá trabalhando contigo, né? Só que se ele viu que tava dando errado esse tipo de cobrança, tava fazendo mal para você, o ideal era realmente ele trocar o disco e ir para um outro approach contigo. Até mesmo que fosse mudar você no final do split, que te fizesse sentir confortável, porque faz parte do líder, guys, tornar aquele ambiente confortável e harmônico para todo mundo. É dessa forma que você evolui um jogador, ou enfim, qualquer pessoa que você esteja melhorando, né, ensinando. Varia de muito pessoa para pessoa, não, Kill? Já vi jogadores que funcionam melhor quando você rasga o cara no meio. Também já conheci muitos jogadores bons, inclusive, que você tem que tratar com mais gentileza, né? A pessoa. Depende muito de pessoa para pessoa o tratamento, não? Exato. Jean, uma pergunta que acabou rolando aí de uma forma nua e crua. Como foi para você receber toda aquela parada que o Young Jay perguntou do Quatis e do Cold? Aí depois ele perguntou sobre outras lanes também, coisa que eu não sabia. Ele não perguntou somente sobre a sua role, mas isso impactou, mano, em alguma forma em você? Você ficou para baixo? Porque a sua performance depois de todo esse ocorrido aí foi a melhor, né, do camp, inclusive. Cara, quando eu vi isso, eu usei mais como motivação pra jogar bem, assim, me manter no time. Só que isso também foi um dos motivos que fez eu meio que, tipo, falar pra ele, então talvez é melhor você encontrar outro mid, porque ele já tava tentando encontrar outro mid, tá ligado? Daí, tipo, mesmo eu jogando bem, mostrando evolução, ajudando a Loud ir pra final upper, ele ainda tava me humilhando, ainda tava falando que tava jogando que nem merda, que vendo eu jogar parecia que eu não tava pensando em nada, que não via evolução nenhuma. Eu falei, porra, what the fuck, mano? Então procura outro mid, então, porra. Você acha que esse tratamento fosse coletivo e todo mundo fosse xingado na mesma intensidade, estaria suave para você? Cara, eu acho que sim, mas, tipo, eu não vejo sentido, tá ligado? Ele continuar me tratando assim depois de eu conseguir mostrar evolução, depois de eu conseguir mostrar potencial, e ainda mais no stage, tá ligado? Que, tipo assim, ele fala, depois do jogo do stage, ele falou, você é muito diferente do stage e do treino, como se isso fosse algo ruim, tá ligado? Tipo assim, é ruim, obviamente, tem que ser igual os dois, tá ligado? Mas, tipo, ele fala, eu não entendo, você no stage joga tão bem, você conseguiu mostrar que joga tão bem, só que no treino você ainda continua jogando que nem merda, como se você não soubesse nada de LoL, tá ligado? Mas só me tiltando. Mas, ô Mago, tu acha que te incomodava mais a cobrança ser mais em cima de você ou que era impossível debater alguma coisa? Cara, eu acho que os dois, velho. Além de não conseguia nem falar o meu ponto, e quando começava a falar, ele já falava assim, não, stop talk shit, tá ligado? Só faz o que eu mando, tá ligado? Porra, vai tomar no cu, mano. O cara tá achando que eu sou um mestre de solo aqui qualquer, que eu sou um animal, pô, que eu sou um jogado jogando LOL, tá ligado? Que eu não sei clicar no mouse. Não, aí é foda. Que merda é essa, pô? Você sente que o Chino ele te ajudou muito nessa trajetória, nesse pouco tempo em que você esteve pela Loud? Porque eu vi até em entrevista que ele falava muito bem de você, ele sempre exaltava você. Acho que até mesmo saiu uma comunicação, acho que foi do jogo 1 contra a Cade, onde vocês estavam mal, aí vocês viram e daí ele grita, bora Mago, mandou muito bem, não sei o quê. E você comentando que o Chino era o verdadeiro coach dessa line como um todo, na sua opinião, o que você sente do Chino, mano? Ele ajudou você a aguentar todo esse rajadão que foi esse comecinho aí de time? E eu tenho um adendo também, se eu puder fazer. Faça, Taizão. Assim, é porque você falou que o Chino, ele tem uma grande participação do review, se não quase tudo, né? Uhum. Se isso realmente é verdade, o que o Coach Rise faz, velho? Cara, ele fala mais com o Young Jay e o Bu, assim, coreano, tá ligado? Obviamente ele fala com a gente em inglês também, ali, sobre tal, e as coisas, mas é mais de, tipo, isso mesmo que eu falei. Guys, a gente tem várias opções. O LoL é um jogo assim, tem várias opções. Vocês podem fazer isso, podem fazer aquilo, vocês só precisam comunicar antes e fazer o bagulho, tá ligado? Tipo, joga normal, tá ligado? Tenta jogar um jogo mais normal, comunica antes e tudo mais. O Chino que ia vinha mais pra, tipo, falar mais os detalhes de como jogar, por que tal coisa aconteceu e tudo mais. E a respeito do Chino aí, que o Minerva perguntou, eu sinto que o Chino, ele não tinha tanta confiança em mim. Eu sei que o Chino também, eu acho que ele compartilhava um pouco do mesmo pensamento que o Raze, que ele achava que eu não tinha tanto conhecimento de jogo.
Então, às vezes, quando o Raze falava assim, eu acho que ele só meio que, tipo... Meio que só ficava do lado do Raze por achar que eu não tinha tanto conhecimento, e isso dificultava ainda mais, porque o Raze, basicamente, ele só ouvia o Chino, e aí quando eu tentava discutir com o Chino meio que ficava sempre do lado dele, mesmo às vezes o Chino concordando comigo, ou entendendo o meu lado, o meu ponto, tá ligado? Ele ainda assim, tipo, não dava, tipo, o apoio que eu precisava naquele momento pra tentar conversar com o coach. Só que ainda assim ele é um cara muito, muito bom mesmo, muito foda, tem muito conhecimento de jogo. Muito do que a gente conseguiu fazer esse split foi por causa dele, tá ligado? Você acha que rolava uma panelinha, Jean? Tipo, principalmente entre os Coreia, mano? Bull, Youngjae e o Coach Rise? Cara, eu acho que rolava entre ele, o Raze e o Youngjae, mano. Muito assim, porque era muito relacionado a mim. Eu sempre ouvi os dois dialogando assim, tipo, em coreano. Era sempre os dois falando os bonecos do mid, tipo, dando risada, ou falando pra caralho, tá ligado? Sobre a matchup do mid, eu não sabia que eles estavam falando, mas eu sabia que era sobre mim, tá ligado? Sobre as matchups, sobre os bonecos, sobre eu, tá ligado? Sobre mim. Não, aí é sério, Jean. Tu tem certeza disso, Dog? Pera. Isso aqui é muito sério, guys. Isso aqui é muito sério. Os caras faziam você se sentir o patinho feio, conversava sobre você era o assunto, ficava dando risada e citando o nick de campeão de LoL, que era a sua no matchup, tipo, Ryze contra Oriana, hahaha, caralho, Ryze contra Oriana. Tipo, a Ryze Oriana, sei lá o quê, dá risada, aí, tipo, aí ficava meio que me olhando, aí, tipo, aí o Youngjae começava a dar risada, assim, tipo, what the fuck, tá? Tipo, falando em coreano. Em nenhum momento rolava matchup jungle, matchup bot, não. Era full focado, matchup mid e foda-se. Os dois era só mid. Em coreano. Uau, pior que tava rolando alguns boatos aqui pelo chat, né? Porque hoje foi ventilado e dito muita coisa, pouca coisa afirmado, mas o chat tava comentando sobre uma possível panelinha de Coreia pra cima de você, mano, farmando aura em cima de você e justamente fazendo isso daí que você falou que eles fizeram. Sim. Cara, pô, guys, eu acho que, assim, o Jean tem sim os erros dele, errou, mas eu acho que trabalhar num ambiente onde você fica o tempo inteiro, as pessoas ficam fazendo você se sentir patinho feio, se sentir o troll, o errado, o nojento, o lixo, pútrido, é sacanagem. Tipo, eu acho que se o tratamento fosse igual pra todo mundo, eu estaria aqui passando pano para o Ryze. Porque como eu falei, né, pra mim esse time da Loud nem merecia estar no top 3. My bad, Jean, mas para mim é isso. Esse time nem merecia. Ele só está top 3 porque o nível da Copa CBLOL está sendo nivelado, não é por baixo, é no inferno, tá ligado? De tão baixo, de tão subsolo que tá. Então, se o tratamento fosse ruim pra todo mundo e todo mundo entrar nessa página, vocês todos são horríveis, melhorem para ser ruins, porque hoje vocês são péssimos, aí beleza. Mas o foda é pegar uma pessoa como bode expiatório e, devido a todo o desempenho ruim do coletivo, tacar essa pessoa na merda. Aí eu acho um pouquinho mais complicado. O que você acha, Taizão? Cara, é um negócio complicado mesmo. Tipo assim, eu acho que teve essa parada aí que você falou realmente da falta de comunicação, o que eu acho que os dois lados poderiam ter sido melhor, né? Tipo assim, que eu sei que era um pouco difícil, né? Pelo jeito que o Jean tá falando que não tinha muito diálogo, né? Que tipo assim, era só de um lado, né? Mas eu sinto que seria importante ter a conversa, né? E falar, né? Como se sente. Eu acho que isso é importante. É um pouco complicado porque a gente não sabe realmente como foi que aconteceu lá, né? Tipo assim, como foi certinho o que aconteceu para ter, né, a saída do time e tal. Mas, tipo, é uma merda, né? Igual você falou, é uma merda trabalhar num ambiente assim, né, velho? É uma merda. Não então, tem como, guys. Tem ambos os lados nisso aí, né? Tem ambos os lados. Cara, rolou uma vez de tipo... Por exemplo, ele falava muito de build assim comigo, que ele achava que eu buildava muito mal. Aí eu falei uma vez que, tipo assim, eu faço, por exemplo, eu compro pink, pot, essas coisas, early game, porque eu vejo muito faker, o show, esses caras fazendo isso. E ele lançou pra mim que, tipo, não é porque eles fazem que tá certo, tá ligado? Que eu tenho que fazer só o que ele manda, tá ligado? Tipo assim,
Não, mas rolou essa aspa mesmo? Tipo assim. Foi, ele falou. Você Tipo, tem não é que porque fazer o que eu falo pra você fazer. Acabou. Sim, ele falou, tipo, não é porque o Faker show esses caras faz que você tem que fazer também, você tem que fazer o que eu mando, tá ligado? Tipo assim, e isso foi no começo do split, eu só abaixei a cabeça, mano, até então eu só abaixava a cabeça pra ele e falava, ok, tá bom, e eu sempre tentei fazer as coisas que ele pedia, e tipo assim, mesmo assim, ele sempre me bazucando, fazendo as coisas que ele pedia, ele ainda continuava me bazucando, tá ligado? Só que aí chegou o estopim porque a gente tá na final upper, eu mostrei um bom jogo no stage, mostrei um bom potencial e ele ainda assim, ainda continuava me bazucando, tá ligado? Aí, e tipo, já rolou esse bagulho de ele querer me trocar, sendo que ele tava prometendo um projeto a longo prazo, que ele falou que seria um projeto a longo prazo, que esse split a gente só usaria pra aquecer, que o nosso foco é o segundo split, pra ir pro MSI, e mesmo eu jogando bem no stage, mostrando potencial, e na final upper o cara ainda tava me bazucando, falando pra eu parar de falar merda, que sempre que eu abro a boca é pra falar bosta, tá ligado? Aí vai tomar no cu, porra. Não, isso não se faz, guys. Isso não se faz. Durante qualquer aprendizado, a pessoa que tá ensinando, lecionando, precisa abrir espaço pra que a pessoa que está, mano, assimilando as coisas, aprendendo, consiga ter uma comunicação. Caso você está dentro de um trabalho, de um ambiente de trabalho, ou até mesmo de um relacionamento, e você sente que você não é ouvido, ou você nem sequer pode falar, isso não existe. Não tem como ir para a frente essa parada, tá ligado? Assim, eu vou fazer uma pergunta aqui, Jean, que é do chat, tá? É uma pergunta tendenciosa, você pode responder como você quiser, ou não respondê-la. Mas o chat está perguntando se você acha que a sua melhora nesse playoff tem a ver com esse jeito mais tirano e mais porra louca e mais, mano, tirano do Coach Rise, ou não? Porque, tipo, cara, assim deixa eu complementar só, porque os Laudettes, eles têm como maior referência a Loud Valorant, que foi campeã mundial, e com o Saci, entre aspas, sacizando o Les, deixando ele para baixo, não dando tempo para ele falar, falando que ele era ruim e tudo, coisa assim, tá ligado? Então, meio que essa forma que o Coach Rise teve de lidar contigo já foi vista antes pelos Laudettes, e deu certo. Sim. Você acha que tem a ver a forma que o Coach Rise ele tratou você esse split inteiro com essa melhora sua agora no playoff? Tem a ver com isso ou não? Ou apenas coincidiu? É mérito seu, nada dele? Cara, eu acho que não. Eu acho que só me afetou, assim, negativamente. Nos jogos, negativamente. Eu acho que eu joguei muito bem contra Luz e Cade, porque eu tava muito motivado por saber que, tipo assim, eu poderia ser trocado ali, tá ligado? Eu fiquei puto, falei, mano, cara, esses caras tão tirando, velho. Os caras tão achando que eu sou pouca merda mesmo, velho. Aí, tipo assim, aí chegou que eu tava muito inspirado, muito hypado, assim, muito inspirado pra jogar. E eu comecei a fazer, tipo assim, dar vida durante os jogos, tá ligado? Os drafts lá, por exemplo, o game de Ione e Azir. Os caras estavam querendo pegar, tipo assim, pelo que eu lembro, os caras estavam querendo pegar Zoe, mais alguma. Zoe Rek'Sai, assim, alguma coisa assim. Eu falei, mano, só pega Ione e Gwen aí que a gente vai ganhar essa porra, a gente vai carregar, tá ligado? Eu tava, tipo assim, muito energizado, assim, muito hypado, tá ligado? Pra mostrar que os caras estavam errados, tá ligado? Mas antes disso, tipo, essas bazucadas, assim, ela só. Durante a fase MD1, assim, ela só me deixou pra baixo, assim, não tinha confiança nenhuma. Tipo, eu tava jogando só pra não ser estompado, assim. Eu acho, Omar, que existe um mundo que mesmo se vocês ganhassem a CBLOL Cup, por mais que essa difícil, eles iam te tirar de qualquer jeito. Não, disso eu tenho certeza. É por isso que eu não, tipo assim, eu não tava querendo jogar depois disso, tá ligado? Porque eu acho que mesmo ganhando, ele ainda assim iria arranjar um jeito de me tirar. Eu ia te perguntar isso agora até. Você sente que quando você mandou lá o salve do Marloff, né? Na verdade, acho que foi um salve duplo, né? Tanto seu como do Coach Rise, porque ele falou sobre mandar você embora e tal, e depois você vai para casa e se nega a voltar, né? Você acha que tinha algo que a Loud ou o próprio Coach Rise poderia ter feito para trazer você de volta? Ou não? Ou você acha que quando terminou aquele treino, o Coach Rise suspendeu, falou aquelas palavras para você, dali em diante não tem mais volta? Cara, eu tinha volta sim, mano, porque o bagulho aconteceu no começo da semana e, cara, é óbvio que eu fiquei puto, mano. O cara, depois de eu jogar bem, o cara ainda continua me tratando que nem merda, como se eu fosse um mestre de solo aqui, jobado, tá ligado?
E eu falei pra ele, mano, e eu falei de todas as minhas insatisfações, que ele trata diferente, que ele não tem a mesma cobrança que os outros caras, que por que eu deveria continuar jogando se ele fosse continuar me tratando assim? Se ele falasse, pô, não sabia disso, a gente tem uma final pra jogar, vamos continuar, eu vou tentar melhorar com você, vou tentar disputar mais, eu com certeza votaria, mano. Juro pra você, votaria. Mas não, ele só não me respondeu e fez os outros mandar mensagem pra mim. Aí não tem o que fazer. E tipo, eu ainda jogaria, tá ligado? Só que ele não falou nada. Eu falei pra ele, por que eu deveria jogar sendo que mesmo mostrando evolução, você ainda tá me bazucando, você ainda falou um monte de merda pra mim, você não quer me escutar? Daí ele não me respondeu mais, ele me excluiu no LoL, me tirou do Discord da Loud e mandou os outros vir falar comigo. Ah, ele mandou o Jean, né? É. O CEO. Caralho. E todos os outros players no meio disso eram coniventes, né? Como eu falei, eles ficavam ali, assistiam, ele não sabia exatamente como agirem. Sim. Cara... Tipo, um bagulho que eu fiquei um pouco, assim, decepcionado, assim, foi que, tipo assim, depois que rolou, assim, do dia específico, né, que ele mandou ir pra casa e tudo mais, assim, o Chino, assim, do nada, ele falou assim, meu Deus, você precisa procurar um psicólogo, tá ligado? Que porra é essa, tá ligado? Tipo assim, mano, pra mim, sei lá, foi muito paia também, tá ligado? E aí, Taizão? Alguma pergunta? Caralho. Nenhuma pergunta, não tô chocado também, igual você, Kio. Chat, vou abrir para vocês fazerem perguntas aqui para o Jean Mago, para a gente entender e destrinchar melhor toda essa circunstância. Mago, e como você vê a sua carreira daqui em diante, mano? Porque assim, a Loud postou isso no Twitter, né? Pouco tempo depois, acho que umas 3 horas depois, você conseguiu ter aí uma base jurídica e tá conseguindo responder, mas como você vê a sua carreira atualmente? Você acha que você vai conseguir voltar a performar? Você tem um interesse legítimo de voltar a performar ainda nesse ano de 2026, representar outro time? Cara, eu ainda tenho interesse sim, mano. Competitivo é algo que me move, assim, hoje em dia. Eu gosto bastante de competir, apesar do ambiente, né, de não ter tido boas experiências. Eu ainda assim quero competir, porque eu gosto muito. Eu assisto hoje em dia, eu sou bem viciado assim, em assistir campeonato, LCK, tá ligado? Assistir Faker, Fove jogando. Eu me imagino jogando contra esses caras também, ainda. Tipo assim, obviamente foi um passo bem pra trás, né? Que eu dei, que eu tava bem, tava na final upper, tá ligado? Mas eu ainda assim quero continuar competindo, eu ainda assim acho que eu tenho capacidade. Tipo, eu sou um cara, mano. Quem trabalhou comigo sabe, eu sou um cara tio, tá ligado? Eu não sou esse cara, tipo, nossa, muito ego, caralho. Nossa, por que você tá falando coisa pra mim, sei lá o quê? Tipo, eu sempre procuro ouvir e eu também quero ser escutado, obviamente, tá ligado? Mas eu sou um cara chilling, tá ligado? Não sou esse cara, tipo, explosivo, que fala, cara, quem você acha que você é? Sei lá o quê, tá ligado? Não é assim. Eu sou um cara que, tipo assim, eu tenho ciência que eu preciso melhorar muito. Eu gosto desse processo de melhorar, de aprender, tá ligado? Mas ser bem então, feito, tipo, né? todos os meus coaches, assim, eu sempre procurei entender o ponto deles, escutar eles, por mais que eu não os considere, tipo, que tenha tanto conhecimento, né, obviamente, porque eu acho que isso é normal, às vezes você considerar que uma pessoa tem conhecimento ou não, com base no que ela é, o que ela fez, etc. Mas ainda assim, quero competir, quero continuar competitivo, e eu não acho que isso, obviamente, vai ser difícil voltar pro Tier 1, né, ainda esse ano e tudo mais, mas eu ainda tô disposto a jogar Tier 2, a recomeçar, a continuar e etc. Você se arrepende, Dog, de ter agido como você agiu nessa retinha final e saído da upper final? Porque, tipo, eu acho que as suas condições, ela não estava nada boa. Elas não estavam nada boa, né? Condições, mano, precárias ali, muito difícil. Mas se você esperasse mais 1, 2 semaninhas, eu acho que tudo isso poderia ter sido resolvido de uma forma meio que sem envolver a comunidade, tá ligado? Porque nesse momento eu sinto que todo mundo que estava envolvido nisso saiu machucado. Tanto você como o Coach Rise e a própria Loud, tá ligado? Por estar envolvido nisso, né? Porque não foi algo cotidiano.
Você faria alguma coisa diferente, pegando aí o começo do campeonato até hoje, inclusive essa última decisão sua de acabar não... Como que eu posso dizer? Acabar se fechando, tá ligado? Contra a Loud, em relação a Loud. Cara, eu não tava esperando realmente, assim, sair agora já, essa semana, tá ligado? Porque como o bagulho foi no começo da semana, eu achei que, tipo assim, as coisas poderiam se resolver, tudo mais, tá ligado? E falar, pô, volta aí, vamos jogar. Ou alguém do time mandar mensagem também, pô, o Raze foi... Eu tô ligado, aconteceu, ele tá se laralhando mesmo e tudo mais, mas, mano, vamos jogar, vamos tentar, volta pro time, sei lá o quê. Ninguém mandou mensagem pra mim, ninguém pediu pra eu voltar. Ele inclusive, ele falou pra eu reconsiderar, ele queria que eu pedisse desculpa. Aí, tipo assim... Sentiu sozinho o Marco tá falando, mais ou menos? Basicamente é isso, porque o bagulho rolou no começo da semana. Eu falei, tipo assim, ele mandou eu ir pra casa. E depois ele falou, vou te dar um tempo pra você reconsiderar, eu posso cancelar a screen. Aí a gente começou a discutir. E ele... Em nenhum momento ele falou, pô, volta aí e tudo mais, foi mal, ou tipo, deixa isso de lado, a gente tem uma final pra jogar, volta, amanhã a gente tem treino, você joga aqui, ou alguém do time manda mensagem, pô, volta aí, vamos jogar, por mais que esteja zoado mesmo, vamos tentar e tudo mais. Ninguém mandou mensagem, e tipo, aí, o bagulho acabou que foi se desenrolando aí, e é isso, mano. É foda, guys. Eu entendo sim um pouquinho o lado do Jean Mago, tá ligado? Se ele tava dentro de um ambiente que as pessoas não respeitavam ele, e ele se sentia como um patinho feio, devido também a atitudes e pensamentos do coletivo, e ninguém manda uma mensagem pra ele se sentir um pouco melhor quanto a tudo isso, é de fato difícil voltar mesmo e, mano, ter toda essa maturidade aí, tá ligado? Entendo um pouquinho o lado do Mago também. Né? Tipo, parecia não é que nem questão de queria, carência. parecia que nem não tinha mais clima, tá ligado? Tipo, esse que é o foda. Mas eu ainda assim eu voltaria se me pedisse pra voltar a jogar. Eu tenho ciência disso, tá ligado? Tá final, mano. Ainda hoje e agora, se você pudesse voltar no tempo, você não faria nada de diferente, então? Cara, eu acho que não, mano. Nada que você falou, nada que você fez, nada. Então, nada. Não, mano. Pior que não. Pior que não. Olhando para trás, nadinha. Não teve nenhum dia onde você acordou um pouco mais irritado, difícil, com problemas pessoais, e daí acabou descontando em algum teammate seu, nada. Você acha que todos os dias mesmo, aonde você foi para o Office, foi para o CBLOL, você deu tudo de si mais um pouco? Porque às vezes um macro, assim, eu olho para trás da minha vida, eu não penso em ter feito muitas coisas diferentes. Mas às vezes alguma coisinha ali no micro, uma coisinha pequena, né? Dado um bom dia, ter acordado com humor melhor, ter percebido as coisas um pouquinho antes. Você acha que nada ainda assim? Eu acho que eu podia tentar lutar mais, assim, tipo, pra expor minha opinião e tudo mais, porque eu fiquei só baixando a cabeça mesmo, porque, pô, não tinha apoio nenhum, assim, do time, praticamente. Tudo que eu falava, assim, pô, além do Raze falar que não, aí o povo, tipo, o povo do time meio que tava querendo entender minha ideia, conseguia entender o meu lado, ver o que eu tava querendo dizer, minha linha de raciocínio, mas mesmo assim ainda não dava o apoio necessário pra conseguir ter uma conversa com ele, tá ligado? Aham. E eu acabei deixando meio que isso de lado. Tá bom, então, mano, é isso aí. Vou só fazer o que vocês mandam aí. E é isso. Mago, veja bem, eu tenho uma fonte aqui, ela veio até mim agora ao vivo pelo WhatsApp, e ela me revelou um acontecimento dessa Loud. Eu vou falar, e daí você me fala se é mentira, se é verdade, e desenvolve se quiser. Mas chegou até o meu conhecimento que aparentemente você falou para o Coach Rise que ele poderia ser até streamer, porque não faria diferença ele estar ali. Não, isso aí nem fudendo. Que? Não rolou isso, então? Não. Zero, nem algo parecido disso. A minha fonte está crazy. Que eu falei que ele poderia ser streamer, que não faria diferença, ele tá ali? Ah, não, pera. Aparentemente a minha fonte ela se confundiu aqui, guys. A minha fonte não é... Ela é confiável, mas ela é meio tantando as ideias. Ah, tá, perdão. Ele disse aqui que você falou que não precisava estar lá, que você poderia ser streamer.
Ah! Não, eu não falei isso diretamente pra ele. Eu falei isso pro Cephs e Calma. pro manager. Eu falei, tipo, eles falaram assim, eu falei pro Cephs e pro manager, pô, ele não me escuta sempre que eu falo, ele fala que eu tô falando boss e tudo mais, e ele mandou ir pra casa, eu vou pra casa, então, foda-se. Porque o povo tava tentando me segurar, né? Porque eu pedi, quando ele foi pra ir pra casa, já pedi meu Uber já e já tava indo. Os caras estavam tentando me segurar pra eu conversar, pra eu voltar atrás, pra eu pensar melhor. Eu falei, pô, não tem como conversar com ele, ele mandou eu ir pra casa, quando eu tento falar com ele só fala que eu falo bosta. É isso aí. Aí eles perguntaram, pô, mas e pra sua carreira? Você tem noção que você sair agora, a sua carreira como profissional pode acabar? Aí eu falei, tudo bem, por mim, tipo, se for pra ser assim, tudo bem, não tem como criticar o cara e eu posso fazer stream, tá ligado? Então, tipo, é isso. Você deu essa possibilidade, né? Eu falei, se minha carreira acabar, não tem o que fazer. Tipo, o cara não aceita ser contrariado. Se eu começo a falar, ele fala pra eu parar de falar merda. Se isso realmente acabar, eu volto a fazer live. Foi isso que eu falei. Dito isso aí, Marcos, que você citou do Cephs, o Cephs ele não te ajudava em nada? Ou era a mesma coisa, ou era mais do mesmo, ele só era condizente? O Cephs, ele era meio, assim, tipo, ele entendia o meu lado, só que ele também tava, tipo, ele queria meio que fazer eu entender o lado do Raze também, tá ligado? Ele era meio a meio. Ele tentava apaziguar a situação, isso. Ele tentava meio que explicar por que o Raze tá achando, assim, que talvez o Raze tá pensando quando ele fala comigo de uma forma, assim, tudo mais. Era mais isso. Mago, o Ryze, ele postou agora no Twitter nesse exato momento. Posso ler aqui para você, meu Becororosans? Ao vivo? Pode. Ó, ele postou aqui, ó. 2 minutos atrás. Abre aspas aí, Coach Ryze, guys. Como treinador principal da equipe semifinalista, peço sinceras desculpas aos torcedores por essa situação absurda que ocorreu. No entanto, todas as decisões que tomo são para o bem da equipe, não são motivadas por minhas emoções ou desejos pessoais e não sinto a menor vergonha disso. Foi uma decisão absolutamente necessária e eu agradeceria se você pudesse entender que simplesmente aconteceu um pouco cedo demais em um momento infeliz. Realmente, Doug, acho que rodar você iria mesmo, como você falou, né? Só que aconteceu... Mano, mesmo ganhando era inevitável, pode ter certeza disso. Você acha que mesmo você saindo 20-0 do fim de semana era inevitável? Era. Você ia rodar de qualquer forma. Mano, tu podia jogar perfeitamente, sim. O resto podia jogar que nem um bando de desgraçado e era você que ia de ralo. Cara, 99%, velho. Nessa situação ainda, velho. 99% ainda. Cara, ó... Cara, porque, mano, ele tipo assim, ele olhava, ele falava, mano, sempre que eu olho você jogar, cara, parece que você não faz ideia do que você tá fazendo. Você não evolui nada, você não aprende nada que eu falo. Sendo que eu fazia tudo que ele pedia, mano, que ele falava, velho. Um guerreiro aqui, ele perguntou, o Profeta da PEN, olha só. Outros jogadores sentiam medo ou tinham esse respeito pelo Ryze? Eu lembro que o Robô falou que o Ryze foi o melhor coach que ele já teve na vida dele. Estou meio em cima do muro a respeito desse assunto. Cara, o Redbert, ele tem bastante respeito, assim. Pelo coach Ryze, né? Sim. Tanto que quando rolou a situação que ele mandou ir pra casa, o Redbert falou, mano, Mago luta, eu sei como que tá a situação, mano, a gente tem uma final pra jogar, sei lá o que, ele falou na hora lá, tá ligado? Só que aí, mano, eu tava de cabeça quente também, eu falei, mano, eu vou pra casa, ele mandou ir pra casa, eu vou pra casa, e é isso aí, tá ligado? E foi isso, tá ligado? O Redbert foi o único que, tipo, ele mandou mensagem depois, né? Ele falou mais na hora ali, tipo, fica aí, eu entendo como você se sente e tal, mas tem uma final pra jogar. Aí eu falei, mano, ele mandou ir pra casa, eu vou pra casa, velho. Ele mandou eu 2 vezes ir pra casa. Ele falou, tipo, vai pra casa. Ele falou, go home. Aí, tipo, eu tava arrumando minhas coisas, ele falou, go home. Tá ligado? Tipo, puto. Aí eu fui. Você acha que ainda assim você não entrava nesse mesmo barco que o Redbert convidou você, falando, Mago, já estive na mesma posição do que você, é uma merda, mas vem nesse barco e vamos jogar a final da Upper. Você não voltaria atrás mesmo pra mudar isso? Porque, tipo, no final de tudo, Mago, eu acho que eu até posso dar mais razão para você e falar que você tá mais certo nessa circunstância toda com a Loud e o Coach Ryze. Mas se você, no final do dia, não lutar por você mesmo, ninguém mais vai. Quando você decidiu não entrar nesse barco com o próprio Redbert, ele também decidiu não estar mais contigo. A mesma coisa para os outros 3 jogadores, tá ligado? E tipo,
como eu falei, no final de tudo, você precisava, eu acho que, ter um pouquinho de percepção que você saindo desse barco e não entrando nele, o maior machucado seria você. Porque, tipo, vamos analisar e entender. O Coach Rise, ele vai continuar nessa Loud para o ano de 2026, ele vai ter emprego. A Loud vai ficar um pouquinho manchada por isso ter acontecido com ela, mas amanhã é um novo dia para a Loud. Amanhã é um novo dia para o Redbert, para o Chino, para todo mundo. Só que amanhã vai ser um outro dia para você, dentro dessas circunstâncias. Entende o que eu tô trazendo? Tô trazendo uma visão um pouco mais madura, que eu acho que quando você decidiu não ligar mais para a Loud e daí tomar o seu rumo, acabou que a sua carreira também ela foi prejudicada nessa decisão. Entende o que eu tô dizendo? Eu tô ligado, Tipo, eu tô por mais ligado. que você esteja mais certo do que a Loud, mais certo do que o Coach Rise nessa circunstância toda, quando você decide não lutar por si, não lutar pela sua carreira e aceitar as consequências do que a decisão sua teria, eu acho que nesse momento você errou. Honestamente falando, e falo isso como amigo, sabe? Porque se você saísse, por exemplo, meses depois dessa Loud para o próximo split, e você abrisse para a comunidade, para o público, o que aconteceu dentro dessa Loud, como você se sentiu, você estaria numa circunstância melhor e o chat entenderia mais pela sua maturidade. Entende o que eu tô dizendo? Eu tô ligado. Cara, foi mais, tipo, eu iria voltar a realmente jogar se ele falasse pra mim, pô, vamos jogar ainda assim, vou tentar baneirar, tá ligado? Ou, tipo, algo do tipo. Eu ainda queria jogar, obviamente, mano. A final, tá ligado? Contra a Red ainda, meu ex-time e tudo mais. Só que, mano, eu já sabia que ele iria me quicar, independente do resultado ali, e que possivelmente, perdendo pra Red, ou perdendo, por exemplo, pra outro time depois, ele iria usar isso pra sair na vantagem, tá ligado? Tipo, ele jogou bem 2 séries só e depois ele voltou a ser como ele era antes, tá ligado? Por isso que eu tirei ele e tudo mais, tá ligado? Essa foi minha linha de raciocínio. Porque, tipo assim, a gente tava tomando stomp assim, né? A gente tava perdendo treino até pra tier 2, tá ligado? Cabum e DL, bagulho tava Cabum e feio. DL está nisso daí. O Gravitar tava lá, estompando. tá. Epa, olha a nossa Cabum e DL aí, galera. O bagulho tava feio pra caralho, tá ligado? Todo mundo tiltadaço. Mas os treinos ruins assim, foi só essa semana ou foi o campeonato inteiro? Cara, eu acho que, sei lá, a gente tinha uns 40% de win rate no treino. Foi mais essa semana que a gente, sei lá, a gente começou a ser engolido assim nos treinos. A gente não era tão ruim assim no treino, não. Tipo, óbvio que a gente não estompava todo mundo assim, tudo mais, mas a gente não era tão porco, não. Mago, como estamos aqui no ao vivo, né, Redbert ele fez alguns posts no Twitter, posso ler aqui para você? Pode. Ele postou um meme, né, de nós damos o cu para o Coach Rise e não entendeu, aceita que dói menos. Daí o Miguel Altair do Nascimento respondeu ele falando, abre aspas aí, né? Bizarro fazer isso no momento tão delicado e sendo companheiro de equipe. Só mostra o nível de profissionalismo que tem. Muito bizarro. Fecha aspas. E o Redbert respondeu para o Altair, mano, falando, ó. Abandonar faltando 2 dias para a final da Winner é, de fato, o parâmetro para o profissionalismo. Fecha aspas, Redbert. 2 dias não foi, né? Foi no começo da semana. Foi na segunda, né? Foi. Eu tinha ciência disso também, tá ligado? Obviamente eu não queria abandonar. Assim, abandonar, né? Porque... Mano, o cara só me triturava de noite, mano. Mesmo jogando bem, velho. Tu também foi triturado. Mínimo. Sim. Hã? Você também foi triturado pelo time ali. Mano, é uma situação delicada, guys. Eu consigo entender o Gianmago. Como eu falei, no final de tudo, eu sinto que ele poderia ter lutado um pouquinho mais pela carreira e por si próprio. Porque quando a gente não faz isso em vida, ninguém mais vai fazer pela gente, tá ligado? Mas também é uma situação delicada o que você viveu. Você estar e participar dentro de um ambiente onde você é constantemente relembrado que é patinho feio e etc. seria algo perturbador para mim, guys. Eu preciso estar em um ambiente onde eu me sinto querido, tá ligado? Que senão é complicado. Ou pelo menos o respeito mútuo através do profissionalismo, entendeu? E aí, Taizão, mais alguma coisa a falar?
Isso. Por mim, pelo menos, é isso. Deu pra ver todos os lados, né? Da situação. Acho que todo mundo dava pra ter feito melhor, né? É o que eu sinto, né? Tipo assim, eu sei que tem pessoas e pessoas, né, que vão pender a cada um para um lado, né, específico, mas eu acho que todo mundo ali tem um pouco de parcela, né? Tipo assim, eu acho que, de novo, igual você falou, o Mago podia ter lutado mais aí pelo ponto dele e, né, pensado um pouco mais na carreira, porque querendo ou não, isso aí fica complicado realmente. Mas também, né, o Coach Wright talvez poderia ter conversado mais, né, trocado essa ideia melhor aí com ele, né, talvez os próprios jogadores, né, talvez os próprios jogadores também ter conversado com ele. Eu acho que tem esses dois lados. Você tem mais alguma coisa, Mago, para ponderar? E trazer para a gente dessa situação toda? Cara, eu acho que é mais isso. Eu acho que eu só pedi desculpa aí pra torcida da Loud. Acho que tinha muita gente me apanhando assim e tal. Eu sei que é uma situação muito merda e que eu poderia ter lutado mais assim e tal. Pra continuar, pra trazer o título. Só que realmente a situação tava bem bizarra assim mesmo, tá ligado? Bem bizarra. E é isso, mano. Perfeito, Mago. Muito obrigado por você ter topado vir aqui abrir um pouquinho mais o seu coração com a gente. Pretende fazer live hoje, Dog? Pretendo. Legal. Que horas? Estamos falando disso que horas? Umas 8. Acho que umas 8 eu abro. 8 horas, então. Perfeito, Mago. Muito obrigado aí mais uma vez, viu, viado? Tamo junto, meu. É nóis, tamo junto. Eu que agradeço aí. Brigadão. Valeu. Valeu, beijo. Valeu. Valeu também. É, Taizão, a situação tava complicada. Clima pesado, hein, Kio? Clima pesado, Kio. Clima pesado, Taizão, vamos ser honestos, né? Não é a primeira vez em que nós vemos isso acontecer, Taizão. E também não vai ser a última, né? Isso daí é muito mais comum do que aparenta ser, né? A única diferença é que isso acaba que está sendo exposto agora para a comunidade, entendeu? Mano, pior primeira vez que sai para público, né? Mas com certeza já aconteceu muitas vezes aí, né? Conheço jogadores, assim, que já vem na minha mente, assim, né? Obviamente que eu não vou citar, mas todo esse cenário que ele falou para mim, ele não é, como posso dizer assim, não é a primeira vez que eu vi isso, tá ligado? Acontecer. Taizão, os caras da Loud estão zaralhando o Mago, viado. Young J postou no Twitter agora, me dá um pouco de atenção, eu tô aqui. O Bull postou um negócio também, eu não entendi. Tentei ler aqui, mas não entendi. Qual que é o Twitter do Bull? Aparentemente... Eita. O Loud Gods, BullLol 03. Eita. Só diga coisas bonitas para mim, por favor. 2 crianças segurando uma plaquinha. It's my first day of kindergarten. O que é isso? Eu sei o que é isso. É o meu primeiro dia nesse negócio aqui, não sei. Eu odeio a escola e eu me recuso... Creche? Jardim de infância? Mas basicamente estão farpando o Mago, guys. Isso é um fato. Deixa eu ver aqui, Loud Gods. Só estão provando o ponto do Mago fazendo isso. Então, olha... Eu vou ser sincero, se eu fosse a Loud, eu tentaria blindar os meus outros 4 jogadores e falaria para eles não fazerem posts sobre o acontecido, tá ligado? Eu acho que não tem pra que os outros 4 jogadores se meterem nisso, mano. É literalmente sujar as mãos com algo que nem cabia a eles, né? Porque o Mago, na verdade, ele veio e falou que o coletivo e o ambiente fazia ele se sentir o patinho feio. Guys, é uma tortura você trabalhar sentindo que não tem o respeito das outras 4 pessoas. Eu, por exemplo, não funciono em um ambiente assim. Estou falando por mim. Então, tem que ser amigo da galera, né? Tu tem que ser amigo da galera. E muitos jogadores são assim, tá? Muitos jogadores são assim, velho. Muitas pessoas falam, às vezes, até que eu brinco muito com o Eza, brinco muito com o Tai, brinco muito com o Mylon. Mas isso sou eu, porque eu gosto e preciso ter amizade com as pessoas que eu trabalho. E eu não escondo nada de ninguém.
Agora, enquanto o Mago tava falando, eu até li alguns tweets aqui, posts que os caras da Loud fizeram, mas eu não li a grande maioria, porque era tudo bazucando ele. E talvez ele esteja correto no que ele estava falando, que o coletivo acabava fazendo ele se sentir diminuído, não respeitado, zaralhado. Eu vi a verdade que ninguém quer falar? Fala, quero. Aqui Beleza. doa. Eu acho que o Gianmago errou, certo? Errou. Tipo assim, podia ter pensado mais na carreira, podia ter pensado mais no time, querendo ou não, pô, os caras têm jogo daqui a 2 dias, tanto em questão do próprio time dele, quanto ele mesmo, certo? Perfeito. Mas eu posso falar um negócio? E eu vou ser xingado por isso, Kill. Pode. Vendo todos esses tweets, eu acho que só prova que o que ele falou é verdade também, tá Que ligado? todo mundo mobava nele? Sim, pra mim só prova esse ponto, tá ligado? Vendo todo esses tweets e o jeito que os caras estão, tipo, tratando ele, só prova o ponto dele também. E o cara Mas, comentou tipo assim, ali, Taizão, ó, e você consegue performar e trabalhar em um ambiente em que alguém estraga o seu trabalho? Guys, é o que o Gianmago falou, Taizão. Não é como se o Mago fosse o ruim do time e todo mundo estivesse bem oba-oba. Não se esqueçam disso. O Mago, ele era mais um dos criminosos daquela quadrilha criminosa. É necessário falar disso. Não adianta ter um tratamento para o Mago que tá mal e chega no Redbert, é Redbertzinho, fofinho, gostosinho, venha para cá. Ou vai no Bull, que perdia todos os early games, ficava 12k de ouro atrás de um AD aos 5 minutos e falava, opa, Bull, haha, unlucky. Não é assim. É todo mundo, então, sendo tratado mal e vai todo mundo para a grelha. Fala, Taizão. Fala, guys. Aí, ó. Salve, Olha o Orelha aí. guys. Salve, Cororosans. Orelha, qual que é a sua opinião sobre isso, Orelha? Fala pra mim. Nossa, Cara, Edilson. me senti um pouco representado ali pelo Mago sendo bazucado pelo Cold Seal no King's Lendas, igualzinho, mano. Aí. Mas é um tema muito complicado, né, guys? Tipo assim, a gente não consegue entender o que passa na cabeça dele, velho. Tipo assim, é literalmente os jogadores mais o coach bazucando, chamando o cara de ruim, Ninguém horrível. aguenta. Ninguém aguenta. Tipo, velho, é foda, mano. Mas ele também é como eu e o Turtle tava falando na live ali. Tipo, ele não foi atrás. Ele poderia ter ido atrás. O Raze queria que ele tivesse a atitude de ir atrás e de pegar o lugar dele de volta. Mas E ele sabe só o que não que é, Brucinho? Eu não sei se você viu até o final. Ele falou que ele tinha o sentimento de que, independente de tudo, independente de resultado e performance dele, ele seria mandado embora. E por isso que ele não voltou. E daí o Coach Rise, no post, ele falou... Ele tipo, ó... Coach Rise, ele disse assim, ó... Foi uma decisão absolutamente necessária e eu agradeceria se você pudesse entender que simplesmente aconteceu um pouco cedo demais em um momento infeliz. Ou seja, o Mago seria mandado embora anyway, né? Mas eu tenho um ponto sobre isso, tipo... Desembucha. Eu duvido que se eles murfassem, e se eles fossem pra final, ele ia ser quicado, mano. Você acha que, tipo, o Jean, né, o Jean God, no da Loud, tipo, os players iam ver o cara smurfando e ia querer o cara ser quicado ainda, tá ligado? E, tipo, se ele provasse o ponto contrário, que ele até mesmo falou que, tipo, quando ele descobriu que, tipo, estavam procurando outros mids, ele se motivou e conseguiu jogar melhor, certo? Certo. Então, tipo, se ele usa essa motivação, que ele já vai ser quicado e ele joga melhor ainda, ele pode querer sair depois do primeiro split, achar um time melhor porque ele smurfou. Aí grandão, e ele né? vai ter espaço, sair grandão, tá ligado? É o que você falou, Minerva. Você falou isso, Minerva. Tipo, tá só ligado? sai grandão, mano. Sai grandão, tá ligado? Se, tipo, ele já fez isso uma vez quando ele tava sendo cogitado de ser trocado. E, tipo, eu não tô falando que o Coach Rise tá certo. Eu não acho que ele tá certo em ter esse tratamento muito brusco e ficar, tipo, por palavras do Mago, perseguição pra cima dele, tá ligado? É que às vezes também o Gianmago pode estar interpretando como perseguição quando não é. É só o choque de cultura. Porque coreano costuma ser bem direto, costuma falar, tipo assim... Quando ele fala que toda vez que o coach fala que ele fala shit, né? Que ele só fala merda... Provavelmente, não sei, né? Eu não tô no cenário de dentro, mas, tipo, provavelmente ele dá muita desculpa do porquê ele faz as plays. E aí os coreanos, eles odeiam desculpa, tá ligado? Tipo assim, eu fiz isso por causa disso e disso e disso. Tipo...
É pra você Isso aí é verdade absorver mesmo. e Isso aprender, aí é tá verdade ligado? mesmo. É pra Isso aí é você verdade absorver o que o cara falou e aprender. Você não precisa ficar se justificando do porquê que você fez as coisas, do que você fez as coisas. Então, talvez esse primeiro split que o coach Raze ele já tá falando que ele ia meio que, tipo, quicar o mago, em um split, guys, dá pra você saber a personalidade e o comportamento do jogador. Às vezes, o metade do split já foi suficiente pro coach Raze ver que a personalidade e o comportamento do mago não funciona pro time ou, tipo, no ambiente que ele quer construir, tá ligado? E aí, óbvio, não tô passando pano pelo tratamento que o coach Raze fez, tá? Tô deixando bem claro, ele não devia ser tão ríspido, ele também tem que aprender a cultura brasileira e saber que tem jogadores que são mais sensíveis do que os jogadores coreanos, certo? Então, tipo, essa é a minha visão no geral sobre esse primeiro split que ele achou que já seria quicado, né? Tipo, eu acho que não é assim, mano. Eu acho que se ele Smurf, ele podia sair por cima. E digo mais, ele já Pior tava que eu vindo jogar acho- bem, né? Já criando uma teoria da conspiração, Torto, talvez seja por isso que o Robs ele gosta tanto do Coach Rice, né? Porque o Robs é igualzinho, né? Porque o Robs é igualzinho. verdade. Mano, O Hobbs é Hobbs, igualzinho. tu precisa foguetar o Hobbs, mano. O Hobbs, ele só melhora se tu dá 3 socos na boca dele, tá ligado? E aí o Coach Race tem que aprender que, tipo, ele também tem que ter o molejo ali com as pessoas mais sensíveis, né? Então, tipo, também tem esse ponto. Eu concordo 99% com o que você disse, Turtle, mas eu acho que pelo que o Mago falou, eu acho que ele seria quicado independente, tá ligado? Tipo, mesmo ele acho que esmurfando também. e passando o cerol em todo mundo, porque ele falou que antes dessa semana que ele manda muito bem de playoff, ele já era maltratado no time, né? Tem todo o contexto e tal. E ele falou que continuou a mesma coisa depois que ele esmurfou, que ele pensou que, tipo, mano, beleza, eu esmurfei, eu mandei bem esse fim de semana, mas eu acho que o tratamento para mim agora vai ser diferente. Aí quando ele viu que o tratamento foi igual, ou talvez pior do que estava sendo antes, aí ele meio que, tipo, sentiu que independente mesmo do que ele fizesse, independente de resultado e performance, não cabia a ele a permanência do time, tá ligado? E o pior é que nisso, eu acho que eu dou 100% de razão pra ele. Porque ele falou isso, tipo, no minuto 10, no minuto 15, 20, o Coach Rice fez o post falando que era uma decisão que já iria acontecer, tá ligado? E que aconteceu num momento infeliz. Tipo, eu acho que o Mago, ele errou muito, ele trollou. Principalmente quando ele não luta por ele mesmo. Eu falei, mano, na vida, a realidade é essa. Quando você desiste de si mesmo, ninguém mais vai atrás. Acabou. Ainda mais em coisa profissional. E ele desistiu dele, desistiu da carreira dele, o Redbert não vai atrás, o coach não vai atrás, tá ligado? E daí nisso ele errou, mano, mas eu acho que ele seria mandado embora independente. Se ele ficasse 20/0, Mas ele ia sair seria. grandão, ele ia sair Ele muito podia ir pra grandão, outro tá time, ligado? né? Não, Também, eu tipo, concordo, mas é que, Bruce, imagina você, por exemplo, trabalhar em um ambiente onde todo mundo esculacha você, zaralha, você se viado. sente... O Bruce falando. Tipo, seu Cruzes, seu. Entende que é uma Mas coisa eu complicada? engulo muita porra calada, tá ligado? Eu engulo muita porra muita. calada. Inclusive, na minha carreira já aconteceu isso, de todo mundo querer me quicar e eu voltar e pedir desculpa e todo mundo me querer novamente, tá ligado? Porque eu vi que eu errei. Enfim, eu acho que faltou um pouquinho disso Faltou nisso do no Galo, Mago. tá Faltou, é ligado? um fato. Não tem para onde correr. Independente de tudo, é a carreira dele que tá em jogo. É mais do interesse dele de qualquer outra É mais pessoa dele, de terminar o campo e jogando, né? Porque a imagem que fica agora é pior para ele acima de tudo, e não para a Loud, né? Porque amanhã para a Loud é um novo dia, né? Não mudou nada para a Loud. É chato, mas não mudou nada. A organização segue, a gestão segue. A mesma coisa para Coach Rise, mas amanhã para o Mago vai ser um dia complicado, mano. Sábado ele vai enxergar e vai assistir o time dele, que ele poderia estar lá jogando, né? Beleza, ele não passaria mais muito tempo lá, ele seria mandado embora. Enfim. Tô tentando chamar Hobbs, mas o Hobbs não tá com o telefone ligado, mano. Ele tá treinando, Safado. viado. Tá treinando. Ah, é verdade, é verdade. É, a PEN não parou pra treinar, não parou de férias não, mano. Hoje é o Burnout Day, guys. Burnout O Day, Guerreiro velho. comentou, mas você acha que todos estão errados e o único certo é o Mago? Não. Necessário falar, tá? Nessa história, como eu falei, Diversas vezes. todo mundo E está é errado. cara, Tipo, tá todo isso é mundo true, errado, isso é todo true. mundo tem a sua própria responsabilidade por que explodiu essa bomba do jeito que explodiu. exato. O Mago ele podia ter sido, né? Sim, beleza, que provavelmente ele não tinha mais mental para jogar, né? Mas ele podia ter lutado mais ali pelo teu ponto, mesmo talvez chutado jogar o finalzinho do campeonato, porque falta 14 dias para acabar o campeonato, pô. É, então, Falta muito pouca pouco, né? coisa.
Uhum. Poderia. O Coach Rice precisava, assim, ele podia ser um pouco mais, tipo assim, não mudar o jeito dele, porque é o jeito do cara trabalhar. Talvez o jeito dele é meio que foguetando geral, tá ligado? Uhum. Mas ele podia conversar um pouco melhor? Com certeza. Provavelmente poderia. E tipo assim, acho que a única coisa que eu dou um pouco de razão pro Mago, porque de novo, foi o que ele contou, guys. Eu não estou lá, não sei o que realmente aconteceu. Mas, pô, se realmente, tipo assim, pô, os coreanos às vezes, com todo respeito, guys, eu assisto esses caras jogando todo dia Coreia. Eles jogam que nem um desgraçado às vezes, com todo respeito aos caras. E não, se não existe, né, o feedback pra eles, aí é um pouco preocupante, realmente, tá ligado? Mas, de novo, a gente não tá lá e a gente não sabe o que realmente aconteceu. A gente tá vendo o lado dele, né? Eu Todo só mundo acho aqui muito já difícil. Pode tipo, falar, pode falar. muito difícil, por exemplo, é que o Mago ele falou uma hora que tipo, ele ninguém tava do lado dele, né? Só que ao mesmo tempo, tipo, o Redbert tentou falar pra ele não ir, o Cephs falou, ele falou que o Cephs fazia meio que o meio campo, tentava explicar o ponto do Ryze e entender o ponto do Mago. Então, tipo, guys, num time um time profissional de LoL, não tem como você cobrar as mesmas pessoas da mesma maneira. Sim. Porque cada pessoa é diferente e cada pessoa tem entregas e demandas diferentes, saca? Então, tipo, provavelmente, com certeza, a gente assistindo os primeiros jogos do CBLOL, quem precisava de mais demanda do coach era o Mago. Óbvio, não é pra ser uma pressão absurda em cima do cara de uma maneira, tipo, tóxica, né? Mas, tipo, óbvio que ele vai ser mais cobrado do que, tipo, outros jogadores. Não tem como ele cobrar o Chino e o Mago na mesma intensidade, tá ligado? Não tem como, não tem como. E, tipo, o Redbert, por estar mais tempo com o Coach Ryze, ele já deve ter uma relação diferente também. Calejado, saca? Né? Então, é foda, tá ligado? É uma situação complicada. Situação difícil aí, e como eu falei, o triste é que todas as partes saíram machucadas. Se eu fosse os jogadores da Loud, ou algum responsável pela Loud, eu falaria para meus players não postarem nada e não se envolverem nisso. Porque no final de tudo... Oi? Pegou mal, né, mano? Pegou mal. Eu senti, pelo menos. Pegou mal. Não, pegou no mal final de graça, tudo, não, Taizão, eles têm campeonato. Daqui a 30 horas, 30 e poucas horas, tá ligado? Mano, acorda. Não, mano, deixa o Jean Mago falar, deixa ele fazer o que ele estiver para fazer. Quando terminar o campeonato para a Loud, aí beleza, aí eles colocam as garrinhas para fora e luta. Mas até lá, vamos nos preservar, ficar mais tranquilo. Tô maluco, guys? Tem um camp, mano, sábado. Acorda, cara. Igual o Greve gosta de falar. Acorda, cara. Está acontecendo. Já começou. É o Greve? É o Greve que ama falar isso, imitando aquele outro personagem lá. Mas agora eu preciso contar um negócio sobre o futuro, velho. Eu conheço o Bruno Enf, né? Já joguei com ele. Já fui campeão com ele, certo? Aham. Eu acho que existe um mundo que, se realmente o Coach Rice for assim com o Bruno Envy, eu acho que o Bruno Envy e o Coach Rice eles vão ficar em uma discussão infinita. Porque o Envy, ele nunca larga o osso, velho. Isso Eles vão discutir pra sempre. Eles vão discutir pra sempre, velho. E o Envy é cheio de dar desculpa também. Dá pra ver as conversas do Shinny com o Envy nos treinos deles, velho. Mas eu acho que o Envy vai pegar essa oportunidade como se fosse da vida dele, guys. Ele vai vir diferente, com certeza. Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu também... Todos vocês já passaram por uma situação em time que vocês tinham coreanos, né? No meu caso, eu tinha 2 sérvios que ficava falando mal do Skybart todo dia. Isso doeu, mano. Eu fiquei com muita dó do Mago. Esse aí é esculacho mesmo. Esse aí é esculacho. Aconteceu contigo, não, meu Cus? O cara meteu... Claro, né? O cara meteu Oriana, Syndra, coreano e risadela, velho. Isso aí Oriana. Oriana, Syndra, coreano e risadela. Isso aí é foda. Isso aí é duro. Isso é foda, porque eu já passei por isso também. Na época que eu tava em um time, mano, eu ia pro quarto, eu escutava os meus teammates rindo de mim, tá ligado? Falando merda de mim, velho. Então, tipo, isso é foda mesmo. E eu nunca fiz isso, Tartaruga. Será? Era o robô, eu juro. Era o robô que puxava essas conversas. Você tá se defendendo aí porque você sabe qual era o time. Já se entregou o Orelha. Era eu, robô e baiano. Falei pra o Orelha, ele não estava lá. O Orelha só tava escutando. Só tava ouvindo. Só tava ouvindo como sempre, velho.
Mas é isso, guys. Eu vou lá, vou seguir aqui no conteúdo. E uma coisa, só um adendo antes de eu ir, que a produção, ela me avisou agora, e daí eu aviso para vocês, sábado agora, a transmissão do Ilha não vai começar 12h15. Vai começar, na verdade, 12h em ponto no sábado, tá? Mais cedo, em caráter especial, devido a tudo que aconteceu. Quem sabe não botamos outra pessoa ali pela live para comentar o assunto, mano. Imagina começar a live de sábado com o Loud Gods fazendo react de Loud versus... É Loud versus Red, né? É Loud versus Red? Sábado. Entre então, guys, sábado, 12h, live do Ilha. Eu vou tentar o máximo possível trazer algumas pessoas ali a mais, mas também não contem com isso. Isso é só um extra caso aconteça. Saibam que a live vai estar recheada de fofoquinha, de conteúdo backstage que não comentamos aqui no ao vivo e vamos guardando, aumentando o nosso repertório para comentar lá no sábado, 12h, viu? E o Redbert postou já a mais bosta pelo Twitter, guys. FG Amago. FG Amago, ele vai ser mobado, guys. Vou lá, um beijo para vocês e até daqui um pouco, hein? Beijão, guys. Redbert. Família, o bagulho tá louco. 2 minutos de Coach Pades matariam o garoto. Quem é Coach Pades? Coach Padê, mano? Quem é Coach Padê, mano? Padê não é coisa de droga, cara? Que porra é Coach Pades? Abri o Picles aberto. Cara, meu melhor amigo tá jogando? Ou tá reagindo? Cadê meu melhor? Porque dependendo eu posso ir um LOLzinho com o Mió, mano. Aí o Mió aí. Vamos LOLzinho, Mió? Tá arriscado eu dar a fila aqui e cair com nada mais, nada menos que Jean Mago lutando pela sua profissão, guys. Vocês entendem isso, né? Naruto hoje, claro, vai ter Naruto às 9 horas, né? Agora é sala de espera para Narutinho. Rapaz, eu quero tudo, menos LOL, meu kill. A grelha esquentou. Acorda, cara. Olha o Greve, mano. Olha o Greve. Nas drogas. Greve, acabou as fofocas, Greve. Acabaram as fofocas, meu curiosos. Eita, eu falei para vocês, não falei, mano? Olha aí, ó. Eu estou entendendo isso direito. Que porra é essa? KKKKKKKKK. Já vejo, peraí. Olha aí, ó. O cara é da LEC? É da LEC, né, essa porra, mano? Pô, o cara tem 3 bandeiras ali. A única que eu conheço é LGBT, a colorida. Ah, não. Essa daqui é Canadá, mano. Eu aprendi no episódio dos Padrinhos Mágicos. É Canadá. Ah, ele faz as coisas pro Chip Esportes. Mas vamos ver aqui, ó. Estou entendendo direito que porra é essa? Mid laner da Loud no CBLOL. As 2 melhores equipes jogam as semifinais em 2 dias. Desempenho de difícil na maior parte do split. O treinador chama sua atenção no treino. Você o estigmatiza e se recusa a aceitar feedback. Grit, quem o treinador pensa que é? O Faker? Sair do centro de treinamento. Não aparece no dia seguinte. Envie uma mensagem para a sua organização dizendo que você não quer mais jogar. Não, isso é cinema. Nunca vi isso em 14 anos de LoL Esports. Respostas do tweet da Loud, deixa eu ver. Pô, guys, mas eu tô um pouquinho baqueado e para baixo pelo Mago, mano. Na humilda mesmo, eu tô. Aqui é o Envy dos playoffs, beleza. Cadê? Aqui o Mió inventou. Promete que não vai matar o Envy no Scuttle. Nós damos suporte ao Coach Rise. Na verdade é o cu. Assédio moral É o mandou meme. R$5. Ações vexatórias, humilhantes ou constrangedoras, repetitivas ou da forma frequente, que degradam o ambiente de trabalho. Deixa eu dar fila aqui na Gamers Brawl antes de começar meu LOLzinho, Greve Tuxo. Guys, olha. Tiode com tireoide mandou R$5. Do Mago, eu vou Mini, do Mago você amanhã. acha justo a Loud Amanhã eu vou chamar ele. Time Academy poder inscrever um player do mercado assim livremente ao invés de ter que usar um reserva do Time? Não desestimularia um projeto Academy isso? Sim, concordo com tudo isso que vocês estão falando e fazendo a crítica para a Riot quanto Mundinho de... com Ash Rise mandou R$5. regras Não do encosta no camp, vagabundo. né? Dá um saco de bombom pro vagabundo. Manda rosas pro vagabundo. Hã?
Cara, é porque Tu é que pra mandou ser 5 belão, reais. mano. Eu tô Cadeia pelo do garoto salseiro. parecia um ponteiro de relógio e ainda não queria ser mogado pelo gigante Ryze. Absurdo. Não, mas o ponto do mago é: eu quero tratamento igual para todo mundo, Thiago porque mandou só 5 eu sou reais. bazucado. Esse Então, é o se ponto o dele. Poria tem este modo de tratarem um ou outro, ele devia explodir Yonjai quando ele tava fazendo merda. Mas o Presunto. mago afirmou que ele era o assunto em cada review. Isso é um Exato. caso de assédio moral. Normalizar isso Não, é bizarro. aí eu não sei, não. Eu não tenho base jurídica para comentar em cima disso. Aí eu não vou levantar aquilo que eu não sei. Mascara mandou 5 reais. Não tenho certeza. Mini, te amo e sempre tô aqui. Obrigado. Mas sendo sincero, acho que você devia, no momento, abrir voz para alguém que está do outro lado. Não existe ouvir um ponto e não ouvir o contraponto. Ué? Será que realmente mobaram o mago ou foi só sentimento falso? Ué, mas as minhas portas estão abertas, escancaradas para qualquer pessoa da Loud que queira vir aqui. É porque a Loud tem o Verdade, próprio mandou 5 reais. Twitter deles, que é Loud, Assédio né? moral. Então, Porra, criança. se eles forem falar, eles falarão lá. Mas eles são mais do que convidados a Mago, virem aqui infelizmente, também, não nasceu mano. para o Muito competitivo. convidado. Como ele mesmo falou, ele pode ser streamer. Ah, mano, não é bem assim não, viado. Esteir mandou 5 reais. Minerva, antes eu pulava todas as aberturas de anime. Mas quando comecei a assistir Naruto Shippuden, tudo mudou. Não pulava nenhuma. Está preparado? Te amo, Valeu, Kyu. Esther. Um beijo para você, minha querida. Preparado para Naruto eu nunca tô, mano. Naruto é doideira. Driv mandou 6 reais. Lembrando que o Ciel tentou dar quash pro mago em live antes de virar quash da Cade e desistiu porque o mago fazia tudo ao contrário. Mas, guys, é porque vocês precisam entender que jogadores novos, eles são um pouco mais resistentes, mano. Isso é normal. Pegode mandou Lembra o 5 Shino reais. no King's Qual é Landers, meu que por todos um? vocês odiavam? Bufaram o Envy chamando direto pro playoff. Lembram É disso? tipo competir contra o tubarão no triatlo, mas ele só entra na natação fia. Vocês não se lembram, né? Mas o Shino, ele foi muito hateado durante o King's Landers porque tudo que o Revolta falava, ele rebatia. Isso é Resumindo, o Mago não característico de aguentaria jogador 5 minutos de novo. CLT porque ele é mimado, frouxo. E o Yang Jay e o Bull é uns dois filhos da puta também, retardados, que ficam debochando do cara que tá numa fase ruim, que não sabe ser mogado pelo coach. E é isso aí, mano. Coisa boa. Recebe milhões e milhões. Pra Vai frente, ficar coisas. sendo mimado porque não aguenta ser cobrado. E outros dois, duas batlane horrível, um jungle totalmente tenebroso, brincando com o outro. Puta que pariu. Olha aí. Olha aí. Assédio moral mandou 5 reais. Assédio moral é uma conduta repetitiva e que expõe uma pessoa a situações humilhantes, constrangedoras ou degradantes, com o objetivo de atingir sua dignidade e integridade psíquica, prejudicar seu ambiente de trabalho ou forçá-lo a sair do emprego. Guys, lembrem-se que tomem Doug mandou cuidado 5 reais. com insinuações. Me sinto muito mal com tudo isso. O assédio moral é algo sério. Atuo em ambiente competitivo. Sei e sinto na pele como é difícil cobrar, etc. Mas, cara, as pessoas têm que entender que não somos robôs. Precisam ser respeitadas e assédio e crime. Olha, eu não vou entrar nesse assunto, nesse debate, porque é uma coisa séria. Tomem cuidado. Tsunade sem sutiã mandou Ele- 5 reais. Miney, você acha que o mago deu um salto maior que a perna ao sair do Academia da LED para já ir pro LoL? Ele já tem esse nível todo de maturidade de competitivo. Guys, não é questão de omissão minha. Isso é questão de eu não tenho base pra falar se é ou não assédio ou Apenas qualquer a Tio coisa. mandou 5 E eu reais. não vou ser leviano. Todos anos depois de Ponto. vexame no Mundial. E cuidado vocês falando, porque o Coach Rise pode ver e processar. A Loud pode ver e processar. Aí é com vocês. Eu estou falando de um ponto de vista de CBLOL, gameplay, de coisa ali, de cotidiano e tudo mais. Quando foge disso e daí acaba relacionando crime e coisa pesada assim, eu tô out. Legolas mandou Aí é 5 com vocês, reais. mano. O mago Vocês tentando que justificar que não foi 2 sabem dias aí e onde sim uma vai o semana limite antes. de cada Me um. lembrou o Fred do Fluminense falando das caipirinhas. Mini, o Mago disse que o Chino sabe mais de LoL do que o Ryze. Tem noção do peso dessa frase pra um coach? Esperto é a Loud, que tava É. disputando um triatlo ali, na hora que ia chegar no final, que era o mar, pegou logo um tubarão, que é a porra do Envy, né?
Pegaram logo o Envy do playoff. Nem você E, acredita nisso, rapaziada velho. Vai do tomar céu, no eu quero rabo. ver. Mas Ah, tem que tomar ver no também cu, se ele vai Berta. abaixar Nem a você cabeça acredita do nisso, Coach coisa. Rise, né? Tem que ver essa brincadeira aí. Mas, dito isso, Jean Mage lost here carrier. No? I think yes. É o quê? Who cheese want here now? Eita, olha o Saci postando. Só eu fico triste com essas paradas do que rolou com Mago e Loud. Foco deveria ser outro, classificar e ir bem lá fora. Sei que é um entretenimento Agora tá forte, mas no fundo é meio porque tal triste. criança Talvez da eu me sinta profecia assim nunca vingou no por ser cenário. ex-pro Quem player. aguenta uma pressão de Quash? Ninguém lembra da relação Cero-X-Titã. O Time todo pegando fogo e o Cero só falava do Titã. PQ sabia que o Titã tinha um puta potencial. Como eu falei, né? Às vezes um líder assim, ele cobra mais de quem ele percebe que consegue desempenhar mais, né? Você Chat vai mandou cobrar de 5 uma reais. tartaruga voar? Minerva, Nunca. você acha coincidência isso tudo Mas você está cobra da acontecendo águia. depois de você colocar o Itachi em último e não contente no mesmo dia dar um MVP para Sakura em um episódio? Acho que o Sim. universo ficaria normal após essas anomalias? Sakura A culpa é MVP sua, e Itachi Minerva. bosta. Não, eu não assumo esse BO nunca. Tô out.